Yes, sir, meu time! Mais um Pod RJ no ar, o seu programa que une tecnologia, gestão, muita história de sucesso e é uma iniciativa que explora profundamente o relacionamento entre as grandes empresas que atingem sucesso, como a JJ e a Rio Quality, que criaram esse canal graças à ideia desse mentor. Rafa, tudo bem, meu parceiro? Tudo ótimo. Mais um episódio pra conta, né? Esse especial, né? Porque, na minha opinião, é o Steven Spielberg e o Quentin Tarantino da gastronomia que estão aqui hoje, meu parceiro. Opa, eu tô curioso já pra esse bate-papo aí. É isso aí. Então, cara, hoje estamos com duas feras aí. Eles foram precursores, né? Em hamburgueria gourmet, né? Artesanal, né? Começaram lá com os caras que estão despontando hoje do mercado. Eu tô aqui com dois convidados ilustres, o Túlio e o Hugo. Cara, é um prazer falar com vocês e eu queria que vocês começassem com uma breve história de vocês aí, como é que surgiu tudo isso, né? A gente hoje conhece a Alemax, vê o que é uma formatação incrível, né? Uma qualidade excelente de hambúrguer aí do Rio de Janeiro, né? Vocês já estão hoje com praticamente 12 lojas aí e a galera quer conhecer vocês, quer entender o que vocês estão fazendo de bom, como é que vocês conseguiram chegar até aqui. Então, sejam bem-vindos e fica à vontade aí, quem quiser começar para contar essa história aí. Obrigado. Deixa eu começar, porque senão se o Marco começar... É bom que a gente tem bastante tempo e é importante saber que a gente, como eu falei no início, né? Essa é uma iniciativa de duas empresas que se conectaram para fazer uma iniciativa de trazer para todo mundo histórias de sucesso de clientes em comum que a Rio Quality e a JJ têm. E a gente acredita muito que o sucesso não se constrói sozinho, a gente precisa de relações. Então vieram várias pessoas aqui que trouxeram essas relações, sejam dentro da família ou sejam com sócios, e a gente tem aqui hoje uma nova oportunidade de uma relação para a gente entender como se construiu e como está tendo sucesso hoje. Então, se vocês puderem começar falando exatamente como vocês se conheceram e trouxeram essa iniciativa, eu acho que já vai trazer luz para muita gente que está construindo uma sociedade ou que está indo por esse caminho e não sabe quais são os riscos, qual é o modelo mais certo de tocar isso aí. Pois é, né? A nossa história começa, na verdade, na infância, condomínios aqui na Barra. A gente, desde de garoto, né? Jogando bola, saindo, tudo, a gente já né, foi criando essa relação, né? E, assim, a história de cada um foi se construindo, né? Assim, eu fiz design, acabei entrando no ramo de gastronomia por acaso, porque minha família, minha mãe e minha tia montaram um bistrô no Shopping da Gávea. Nunca foi um desejo de berço ali? Nunca nem pensava nisso, né? Em casa não se arriscava ali num ovo mexido? Em casa eu me arriscava no ovo mexido, eu já gostava. Minha mãe é pernambucana, então minha mãe ela gosta de cozinhar, gosta Legal. de receber, agora, assim, tudo é banquete, né? Legal. Então, assim, isso já tem dela. E eu sempre gostei, eu gostava de cozinhar mesmo, nem que fosse um miojo gourmet, né? Pegando lá os legumes e misturando, a sanduíche e tal. Então, assim, tava lá, mas nunca pensei. Fiz lá o design e tal, a faculdade de desenho industrial. E aí, nesse restaurante dela, nesse bistrô, eu fui lá para colaborar, ajudar enquanto estava fazendo faculdade. Na época eu também fazia um estágio de marketing no Fluminense, então assim, que hora que eu achava que eu ia, né, seguir. E aí dali a coisa foi, né, é o que fala, é a mosquinha do comércio e da gastronomia que morde, né. Dali eu fui para Fiametta, uma pizzaria artesanal muito conceituada, muito conhecida, tradicional, né? Tradicional aqui no Rio, que fazia uma pizza napolitana espetacular. E aí eu começo a minha carreira, digamos assim, solo na área de gastronomia. Trabalhei com grandes chefes, né? Um que é meu amigo até hoje, que é Eduardo Zampier, é um grande chefe hoje que trabalha fazendo eventos, né? Então aprendia muito, então assim, e ali acho que a coisa foi despertando. Então assim, eu ia lá, ficava lá, eu era na verdade um gerente geral, né? De loja. E aí eu ia lá aprendendo, perguntando, porque a Fiametta tinha uma gastronomia italiana, da Toscana.
a linha das pizzas. E ali eu ficava perguntando, de curioso, né? Como é que é isso? Como é que é esse tempero? Como é que você faz? Ia lá, ficava... Sempre que tinha oportunidade, ia em casa e eu estava testando. E aí, daí, começo a desenvolver de forma autodidata mesmo. Nunca fiz um curso de gastronomia, mas eu vivi gastronomia durante muitos anos de Fiametta. Depois trabalhei no Pax um tempo, que eu também tive um outro chefe muito bom, Marcones de Deus. Também um chefe bem conhecido aqui no Rio. Então, tudo isso foi formando, me dando elementos. E enquanto isso, o Marco, né, que depois ele vai estar a história dele paralela acontecendo, entrando já como franqueado, né, de uma rede. E até que a nossa história se cruza, não de volta, porque a gente... Não se separou. A amizade continuava, né? Acontecendo nos eventos sociais. Os dois são tricolor? Não. Não? Só um que deu certo. Eu gosto de ganhar, né? Eu sou Flamengo. Entendi. Normal, né? Eu vou ficar calado que eu sou vascaíno, então. Bem, depois de domingo eu digo que tá tudo normal no Rio, né? Mas aí, seguindo, o Marco percebeu algumas coisas do mercado que ele vai falar. E aí é quando ele fala, Hugo, tô com as ideias aqui, vamos empreender, Vamos empreender. E aí foi legal porque, assim, amigos, negócios à parte, né? E hoje somos 4, né? Somos 4 sócios, todos amigos de infância. E aí tem legal. A história do Lemax nisso, né? Nessa amizade. Mas, assim, a gente nunca tinha trabalhado junto, né? Uma coisa é você estar amigo, tá jogando futebol, fala, xinga, não sei o quê, acabou, tá todo mundo bem. Então. E outra é trabalhar, e acho que foi legal que a gente passou o ano de 2012 ali trabalhando, aprendendo. O Marco... Começaram em 2012? Juntos de trabalho em 2012. Tá. O Lemax, ele começa a concepção dele em 2013, em maio de 2013. E é um ano até a gente inaugurar em maio de 2014, a primeira loja lá no centro. Legal. Né? E aí é muito legal, porque assim, eu tenho uma veia mais lúdica, né? Mais assim, do design, criativa, da gastronomia, e o Marco engenheiro, matemático, números, negócios. E você juntar isso, muito bom. Né? E conseguir, tipo assim, para mim, um exercício, né, desse aprendizado assim, fantástico. Tipo assim, para mim foram e tem sido anos fantásticos de aprendizado no empreendedorismo, em negócios, coisas que eu nunca seria. Eu poderia ser e posso ser o melhor chefe do mundo, mas, cara, hoje eu vejo que se eu fosse abrir lá, talvez eu fosse falir o restaurante em termos de gestão, ou eu não fosse ter o resultado que eu esperava. E esse aprendizado e esse trabalho em conjunto, acho que assim foi, né, assim, fantástico. E aí agora prepara que agora vai. Ô, Marcão. Não, na verdade, eu ia começar essa veia de gestão aí. Era do resumo de trás para frente, né, para o público que assiste entender com mais facilidade. O Lemax foi aberto a primeira loja em 2014, né? Nós estamos em 2022, então já são 8 anos aí de estrada no Lemax, né? E ele nasceu da junção, né, como o Hugo já detalhou um pouco aí, da nossa expertise, né, como franqueados, ou seja, como gestão de loja, com a expertise do Hugo de chefe e na área de gastronomia de anos, né? E me corrija se eu estiver errado. Desde que vocês tiveram a ideia de empreender, o modelo de negócio foi criado para ser um modelo de expansão através de franquias. A gente, na verdade, o Hugo está há mais tempo do que eu no mercado. O Hugo está na gastronomia desde... 99. Né? Eu fui para o mercado de gastronomia em 2007. Perdão, desde 97. 97, seja, quando iniciou. 10 anos a mais que eu, né? E eu fui em 2007 como franqueado de uma outra marca, né? E aí a gente aprendeu a fazer a gestão de uma loja. Porque eu peguei a minha experiência prévia de gestão em grandes empresas que eu tinha trabalhado e apliquei num pequeno negócio. E não é match imediato, né? Tem várias coisas adaptação, né, que não funcionam como você imaginava, né? E parte de gente também dá muito mais trabalho,
do que você pegar um modelinho de gestão e aplicar, né? É muito mais trabalho até você ajustar, entender, né? Então, em 2007 a 2014, foi o nosso aprendizado de gestão de restaurante, né? Como franqueados. A gente chegou a ter 4 lojas franqueadas. E aí, para criar nossa marca própria, a gente precisava de um criador, né? Então, o Hugo se juntou a nós como criador por toda a experiência que ele tinha, né, no ramo. Então, sem o expertise do Hugo, não teria Lemax, né? É legal que na fala de vocês, cada um vê exatamente a valência do outro, né? E vocês conseguem se complementar. E desculpa interromper, mas eu tenho certeza que essa é a dor de muita gente que está começando agora, né? Como dar esse espaço, né? Como eu tocar na minha amizade ao ponto de botar ela em risco dentro de um negócio. Essa a maturidade que vocês têm hoje de enxergar, pô, aqui eu sou bom, ali o Hugo é bom. Vocês perceberam isso agora ou vocês sempre tiveram esse olhar? Fala assim, cara, eu preciso de um cara... Antes deles responderem, eu vou falar assim, que isso é um desafio muito grande. Eu trabalho já lidando com todos os tipos de comércio há 22 anos. E foi raríssimos os casos que eu vi dar certo entre amigos. Geralmente acaba, você sabe como é que acaba, né? É fim da amizade e às vezes até uma briga judicial, né? Então, assim, vocês estão de parabéns porque é muito difícil conseguir se É uma vantagem competitiva, né? Falando de planejamento estratégico hoje, exatamente. Pode ser considerado. Então, eu acho que essa pergunta é muito pertinente porque a nossa escolha não foi por amizade. Né? A escolha foi por enxergar naquela pessoa uma pessoa que ia combinar com você, né? Em termos de trabalho, que é diferente de amizade. Né? Amizade, sai junto todo final de semana, etc. Tal, é uma coisa. A outra coisa é como nós vamos nos comportar no dia a dia. Né? Então, essa parte comportamental acho que é a chave do sucesso. E a gente tem uma tendência a ir para um caminho de se associar a quem é muito parecido com a gente, né? Porque tem afinidades em várias coisas. E pro business talvez não seja o melhor. Exato. Né? Assim como eu venho de uma empresa familiar, mas com perfis da sucessão familiar que vem agora muito diferente. Pessoas mais analíticas, pessoas mais criativas. E a gente entender, né? Até nos debates, né? Que isso é importante, é enriquecedor para o negócio, é realmente engrandecedor, né? Verdade. O que eu falei para os nossos sócios lá na época, eu falei, gente, nós precisamos de uma pessoa que seja especialista no mercado. Sem ele, a gente não vai conseguir criar um negócio vencedor. Legal. Né? Então, essa era a visão, não era amizade, né? Amizade, a gente poderia ter chamado várias outras pessoas que não teriam a competência e a experiência do Hugo, entendeu? Legal. Então, acho que é por aí o caminho. Então, a minha experiência era uma e a do Hugo era outra. E aí nós nos unimos ali, mas já conhecendo, como a gente já se conhecia há muitos anos, já conhecendo a forma de agir de cada um. Sim. E acrescentando, né, você está falando sobre relacionamentos, né, assim, sociedade, tudo, é fundamental entender o papel de cada um. Né? O Marco é o CEO, o Marco é o presidente da empresa, é a palavra final. Então, não importa se a gente se conhece há 30 anos, se a gente joga a bola, se a gente no WhatsApp do futebol né, se zoa, se xinga, mas no profissional, no trabalho, é seguir essa hierarquia e os processos, porque a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer o mesmo sucesso. Então, assim, isso é fundamental de você entender. E, pô, se ele me dá um esporro, tá, pode falar esporro, né? Pode. Se ele me dá um esporro, por exemplo, pô, eu fico chateado comigo. Eu falo assim, cara, como é que eu dei esse mole? Sim. Assim, eu não deveria ter dado esse mole, né? E tá certo. E aí vamos em frente, vai lá e... Pum. Então isso é uma empresa, né? É uma empresa, exato. Isso é legal falar porque eu conheci o Lemax, né? Rio Quality conheceu o Lemax efetivamente no meio da pandemia. Início da pandemia, acho que eu tive o primeiro contato com o Hugo. A gente fez uma reunião via Zoom. E aí, assim que a pandemia, a gente teve uma flexibilização ali de operação, a gente foi se conhecer pessoalmente. E exato. O que sempre me chamou a atenção e motivo principal para a gente estar aqui também trazendo a história de vocês, dividindo com o público que tem restaurante hoje, é o nível de profissionalismo que vocês sempre aplicaram no negócio. A gente escuta isso assistindo os podcasts de vocês e hoje a gente tem a oportunidade de explorar um pouco de como essa construção se deu desde o início.
né, para mostrar para todo mundo que é possível você, desde o começo, não precisa estar grande para se organizar, né? Você, muito pelo contrário, você já tem que começar organizado e vocês sempre tiveram muito processo para tudo. Seja para criações, seja para o movimento de delivery. Só vou para o delivery quando a gente estiver pronto para fazer isso. Para o movimento de expansão, tudo foi muito planejado, né? Sim. Eu tenho uma curiosidade de entender o nome Lemax. Eu brinquei com vocês no início, né, que tá aqui o Steven Spielberg e o Quentin Tarantino. Eu escolhi meus diretores preferidos, não sei se é o de vocês, mas tudo dentro do Lemax tem uma conexão com o mundo pop, com cinema, eu não sei se Lemax tem alguma coisa desse nome ou se é um gosto de vocês. Se vocês puderem tirar aí a falta de conhecimento da gente. Antes deles responderem, vou finalizar aqui a outra sessão, que é o seguinte, já fica aí o primeiro conhecimento que eles estão transmitindo aqui. Você que está assistindo esse podcast e está pensando em chamar o seu amigo para ser seu sócio, abrir um negócio, vocês têm que se espelhar nesses caras que procuraram no seu amigo qualidades técnicas e não abrir o negócio porque é seu amigo, porque o cara é legal, bacana, que a chance de dar errado é 99%. Então, esse é um grande ensinamento que eles deixaram aqui, né, de que você é bacana assim você abrir com seu amigo, mas desde que você enxergue nele uma qualidade de repente que você não tenha, uma qualidade técnica ou enfim. E aí vocês vão se complementar e aí é isso que vai gerar o sucesso do negócio. Perfeito. Você perguntou aí sobre a história do Lemax, né? E a gente vem conversando aqui com o Rafael aqui antes da reunião, já conversamos com o PH várias vezes. E acho que talvez, né, o ponto mais importante de um negócio é você estar todo dia tentando aprender e evoluir, né? E a história do Lemax é essa, né? É um aprendizado e uma evolução constante. Todo dia a gente está aprendendo. Hoje eu já aprendi um monte de coisa aqui, com certeza o Hugo também já aprendeu um monte de coisa. E aí, nessa linha, né, a gente sempre assiste muita entrevista, muito podcast, né, para aprender coisas novas, né? E uma frase do Rony Mesler que eu nunca esqueço, ele fala o seguinte: quando você começa o seu negócio, você não sabe qual é o propósito do seu negócio. Você vai descobrindo ao longo da sua jornada, né? Então a história do Lemax é muito essa, né? Hoje, quando você olha, você vê um pacote completo. Você fala assim, pô, esse pacote é espetáculo, pô, como é que vocês pensaram nisso? Redondinho. Mas não foi tudo pensado de cara. Foi passo a passo, né? Então, o nome foi uma etapa. A parte do cinema foi outra etapa. Entendi. Entendeu? Então, o nome, a criação foi antes. Então, na época, as lojas que tinham de hamburgueria eram não sei o que lá, burger. Era A burger, B burger, C burger, D burger. Ainda é hoje, né? assim, né? Pois é. E aí a gente falou, bom, primeira coisa, a gente não é alguma coisa burger. A gente tem que ter um nome que seja marcante, que as pessoas conheçam e que tenha a ver com a gente, né? A gente começou a pensar um monte de nome, né? Fazer aquele brainstorming. E eu, na minha cabeça, né, durante a conversa, estávamos eu, o Hugo, um dos nossos sócios e um consultor que a gente contratou na época, externo, que também é uma coisa importante, você trazer profissionalismo o tempo inteiro. Então, você trazer pessoas que vão te ajudar a ser mais profissional, né, ou ter mais conhecimento, também é fundamental na estruturação de um negócio. Aumentar o nível, né, a cada tempo. A cada Exatamente. Momento, né? E aí, durante esse processo, me veio na cabeça o nome Lemax, né? Porque a gente, quando era novo, né, a gente ia sempre no Le Maximes, que era uma boate lá na Torre do Rio Sul, que o pessoal conhecia como Maximes. Sim. Só que a gente ia tanto que a gente chamava de Lemax. Era né? íntimo. E aí, por que veio esse nome na minha cabeça? Porque o Max é ótimo para trocadilho. Então é uma coisa que pra gente fazia muito sentido, que seria muito bem absorvido de uma forma diferente pelo público, porque não tem nada a ver com outros nomes do mercado. E ainda a gente poderia fazer brincadeiras, que aí já pega aquela nossa brincadeirinha que a gente faz, né, dos nomes. Né? Então a gente, por exemplo, tem uma coisa que a gente faz que é a frase do mês. O cliente que escreve a melhor frase do mês ganha um dia de graça no Lemax. Né? Aí metade das frases
Lê Máximo. Entendeu? Alguma coisa usando o Lê Máximo. Então a gente já tinha essa visão lá no início. E aí por isso que a gente botou o nome. Legal. Então assim, o conceito do que seria o Lemax tá dentro do nome. E vocês, eu já escutei podcasts de vocês, onde vocês falam muito sobre essa questão do cliente no centro. Se não me engano, a iniciativa de idealização do negócio foi muito baseada até numa visão do Marco de olhar ali dentro da região do centro da cidade do Rio de Janeiro, as opções que tinham para comer sanduíche eram fast foods tradicionais e faltava algo que pudesse trazer uma experiência diferente para o cliente. E a partir daí, tudo que vocês fazem, me parece, vocês já terem essa visão de cliente no centro do negócio. Né? Tô errado, vocês pensam nisso, é realmente uma empresa voltada para Customer Centric, Customer Success. Se vocês puderem falar quais são pontos dentro dessa experiência do cliente que vocês pensam exatamente em tocar esse momento aí da experiência. Perfeito. A gente tem aí um norte, né, onde o negócio se resume em pessoas e matemática. Pessoas e fazer conta. Então, a pessoa mais importante de qualquer negócio é o cliente. Então, 100% do tempo, a gente está focado no cliente. Então, a gente tem lá os 5 valores da empresa. Um dos 5 valores é fazer com que o cliente queira voltar novamente amanhã. Legal. Outro valor é saber que cada pessoa que trabalha no Lemax é fundamental para o negócio. Não importa o nível daquela pessoa. Então, você vê que é muito baseado em pessoas. Né? E, obviamente, que tem a parte de conta, a parte matemática, que é para você dar resultado, para você continuar existindo, né? E sustentar todas as famílias que a gente sustenta ou que qualquer negócio sustenta. Mas o cliente, a gente sempre teve isso na cabeça, que é a chave do sucesso. E aí... Aí vem as histórias, né? E aí, lá no centro, né? É maravilhoso, né? Hoje não é mais tanto quanto era antes, porque antes era muito cheio, né? É um lugar maravilhoso porque tem todos os públicos. Tem, tipo, a pessoa mais rica do Rio de Janeiro, né? E tem a pessoa que faz a faxina no escritório da pessoa mais rica do Rio de Janeiro, né? E a gente queria criar um ambiente no Lemax onde as pessoas quisessem entrar lá, né? Um ambiente que te não acolhesse, convidativo, mas te colocasse para dentro, te atraísse. Legal. Entendeu? Né? Mas que o nosso produto fosse excelente, mas que também a gente conseguisse pegar o universo de A a Z. Né? Ou seja, que tivéssemos preços justos. Né? Não um preço barato, porque senão você não consegue se sustentar, e nem um preço caro, né? Para que a gente pegasse de A a Z. Então o centro foi um laboratório perfeito, porque ao mesmo tempo que ia pessoas de uniforme de trabalho ali, né? Aquela pessoa que estava gastando vale-refeição ali na hora do almoço, também vai aquele pessoa de terno, gravata, né? Reunião de executivo. Então a gente conseguiu enxergar muito bem no centro como era o comportamento do cliente Lemax. E é um cliente muito amplo, né? Isso até nos deu depois confiança para crescermos no Rio de Janeiro inteiro, em todas as regiões. Hoje a gente tem Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Centro. Né? Você testou o modelo ao ponto de entender que ele não era dependente de um perfil de uma região. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente queria também o quê, né? Assim, o centro, né? Você trabalha e você tem aquele horário de almoço, né? Então, esse horário de almoço a gente queria dar para o cliente. Ele entrou em outra dimensão. Né? Quando ele entrasse no Lemax, ele tinha que estar entrando... Saindo daquele mundo que ele estava vivendo ali. Ele tinha que esquecer tudo em termos de trabalho, de problema, do que fosse. Ele tinha que entrar numa outra dimensão. Né? Então, isso era muito importante quando a gente pensou na loja. Né? Então, era uma loja fechada, né? Com ar-condicionado, com design, né? Tudo pensando... Isso é muito legal, desculpa te interromper, mas como minha área de formação e marketing, né? A gente fala de evidências físicas, que é um dos P's aí do marketing. E é interessante, né? Você pensar no negócio sabendo tudo que é ponto de contato, né? O banheiro, a temperatura, e isso tudo, às vezes, o gestor de um dono de restaurante, às vezes, ele não dedica tanto tempo para detalhes que podem realmente fazer a diferença para o cara voltar, para um valor do negócio que é o cara voltar. Né? Exatamente. Aí a gente criou o quê? A Rádio Lemax no Spotify, né? Que era a música, né?
E aí os clientes, né, começam... E aí você percebe, o cliente está ali esperando, né, chegar o hambúrguer, o almoço, e ele tá ali ouvindo a música, cantando, aí tem cliente que pede, caraca, toca de novo essa música, não sei o que, né? Então, assim, era essa conexão. Então, era 1 hora de prazer na vida dele. Só que não adianta tudo isso se você também... Não paga a conta. Não, se você também não entrega o produto Sim. no tempo que ele precisa. Então, né, aí o que o Marco falou ali é da matemática. Cara, a gente desenvolveu a nossa matemática de tempo, né? Que envolve equipamento, que envolve, né, todo um trabalho, métricas. Para quê? Que o cliente entrasse no Lemax, saísse do mundo dele, comesse rápido e tivesse tempo para fazer ainda o que ele precisasse fazer naquela hora de almoço. Então, tudo isso, né, a gente pensou nessa né, janela que a gente via que o cliente tinha e que... Assim, e que foi um sucesso, né? Cada vez fila na rua e a gente se desenvolveu. Pô, é espetacular. E a Olimpíada que foi, assim, o case de... O case de... transformação da vida de vocês. Exatamente. E aí vem as histórias, né? Essa montagem aí de tudo, né? Porque você tem o ambiente, você tem a música, você tem a espera, você tem a experiência do cliente, o tempo que ele tem, né? o atendimento. Só que no centro as pessoas não têm tempo, né? O almoço é 1 hora para você ir e voltar, né? Então, velocidade era muito importante. E aí a gente, né, se inspirou naquele filme Fome de Poder, que é o filme da história do McDonald's, que inclusive o Hugo criou lá um sanduíche chamado Fome de Poder, né, que era homenagem, né, ao McDonald's. Legal. E eles têm um momento que eles ficam organizando a cozinha, né? Que ficam mexendo nos equipamentos em vários produção, momentos. né? Aonde vai ficar cada funcionário, né? Se ele ficar aqui, o que ele faz? Se ele ficar ali, como é que é mais rápido, como é que não é? E a gente fez isso também, né? Porque a gente tem uma regra que nenhum cliente pode demorar mais do que 20 minutos para receber a sua refeição, né? Nenhum, 0. Né? Então, a nossa média fica em torno de 10 minutos, 8 a 10 minutos. Né? Independente do prato. Independente do prato, independente da fila. Porque eu perguntei isso porque alguns restaurantes ele coloca alguns asteriscos em alguns pratos, né? Fala assim, esse prato sujeito a espera acima de 60 minutos. A gente tem um produto específico, que é o Black Angus, que demora em torno de 15 minutos. Né? Ou seja, ele já está no risco ali, né? Porque o tempo normal dele é 15 minutos. E nunca pode demorar mais do que 20. Então você tem que fazer uma ciência na cozinha que eu consigo entregar todos em 15. Máximo 17. Né? E aí foi o estudo que a gente ficou fazendo lá dias e mais dias até a gente conseguir ajustar tudo. E aí as histórias, né, boas são o seguinte: a loja do centro na hora do almoço é sempre lotada. E é uma loja relativamente pequena. Então a fila vai lá na calçada. Né? Só que eu não posso perder nenhum cliente. Sim. Às vezes você perde o cliente que nem entrou. Ele está lá na calçada, vê a fila e já não vem. Já desanima. Então a gente tem sempre um hostess, ou normalmente uma hostess, né, na porta, que tem que ser uma pessoa muito extrovertida, muito simpática, né, para poder manter o cliente ali. Falar para o cliente, pode ficar aqui na fila, que eu te garanto que vai ser rápido. E aí o desenvolvimento era lá atrás, né, o Hugo na cozinha e eu na porta. Por quê? Eu estava na porta garantindo que o cliente não ia embora, garantindo que o cliente ia ser atendido rápido, e na saída eu ainda perguntava para ele se ele estava sendo bem atendido. E isso foi se mantendo até hoje. Então, a gente tinha uma loja com 100% de ocupação, com uma fila do balcão até a calçada, e ainda com pessoas em pé na loja, esperando o seu lugar na mesa. Na prática, você era a ferramenta de NPS do negócio. Também. A mais cara ferramenta de NPS que um restaurante já Também era NPS, mas os clientes começaram a perceber isso. E aí, no nosso NPS, né, nas pesquisas de satisfação que a gente sempre fez, né, os clientes respondiam, falavam assim, a loja é lotada, a loja não é grande e tem sempre fila. Mas, de alguma forma, eles se organizam que quando você olha, você já está sentado comendo. Legal. Né? Então, isso foram vários e vários feedbacks. Quando começou a ver esse tipo de feedback, eu falei para o Hugo, olha só, todo o trabalho que a gente fez lá atrás, o resultado que deu. Agora os clientes percebem
o nosso trabalho. E, cara, era um trabalho muito difícil. Era igual o Jorge Jesus organizando lá o Flamengo em 2019. Era assim, ó, você que é host, você vai ficar aqui, vai fazer isso, isso e isso, vai ter tantos cardápios na mão, o seu discurso para o cliente é esse, tinha um script, tudo direitinho. Ó, você que é gerente, você vai ficar aqui nessa posição tal, né, organizando aqui, não deixando ninguém sair da fila. Ó, você vai reservar a mesa para todo mundo, né, você vai pegar o nome da pessoa, a quantidade e colocar as plaquinhas reservado. Porque ela tinha que monitorar quem estava levantando e quem ia sentar no lugar. Né? E uma outra diferencial que a gente tem até hoje, né? A maioria das hamburguerias que é fast casual, né? Que é o que chama, né, a evolução do fast food, você, quando vai no balcão, você tem lá uma senha para você ir lá e pegar o seu pedido. Às vezes você espera em pé. No Lemax, não. Você pagou, você vai sentar e vai esperar sentado. E você não vai levantar. Nós vamos levar o seu pedido até a mesa. Legal. Né? Então o cliente só tem que chegar na fila, escolher o pedido dele, pagar e sentar. Né? Nós levamos na mesa para o cliente. Então tem todo um diferencial que foi construído desde essa época, que além de dar um atendimento muito melhor ao cliente, também fez com que a gente conseguisse ter essa organização e velocidade que são fundamentais para o sucesso. Né? Por isso que eu falei que tem muita história. Bacana. Vou falar um pouco de delivery com vocês. Eu sei que vocês são fortes no delivery. Né? Hoje o JJá, ele é uma empresa que tem uma aplicação própria de delivery, então a gente respira o delivery, né, o tempo todo. E pegando os dados dos nossos clientes que mais performam, a gente encontrou alguns pilares do delivery, que a gente chama de TAP, que é o tempo, né, o atendimento, o produto e a embalagem. Né? Esses 4 pilares aí. Eu queria saber se vocês acreditam que de fato esses são... Concordam, né? Não acreditam, não. Concordam se esses são os pilares do delivery e se vocês gostariam de acrescentar mais algum nessa lista para contribuir. E como é que tá esses pilares, né? Produto, atendimento, embalagem e tempo lá na Lemax. A gente já teve algumas inclusões aí de indicadores. Exatamente. Né? Daqui a pouco vai virar uma frase grande. Antes a gente tem um delivery aqui, ó. Tem a caixa misteriosa, hein, galera? Caramba. Então, mostra pra gente aí, Hugão. Aqui, ó, a gente tem... O chefe preparou? Esse aqui é o nosso famoso molho secreto. Deixa eu pegar um aqui. Pegou bem aqui a câmera. Vou mostrar também. Esse é o molho secreto do Lemax? Do Lemax, isso. Sabe que vai rolar molho secreto na minha casa agora, né? E eu vou falar que foi eu que fiz. Tem uma historinha, né? O molho secreto. E aqui um parceiro forte, nosso, né? Um parceiro forte, que é uma marca Heinz. Querida que adora estar perto do Lemax, a Heinz. Exatamente. Inclusive a gente fez, né, no aniversário do Rio de Janeiro, a gente fez um rótulo super bacana que eu não tinha mais, mas eu trouxe o nosso aqui de loja, que é o, né, ketchup com a nossa marca. Para vocês verem como a experiência está em todos os lugares, né, galera? O Lemax se preocupa na comunicação que está no rótulo personalizado de uma grande marca ali, fazendo uma co-branding com a Heinz. E a Rio Quality, como parceira estratégica aí do Lemax, a gente sempre é cobrado pelo Lemax quando os rótulos estão próximos a acabar, para não deixar essa experiência perder qualidade. Exatamente. Aqui eu acho que eu já ganhei o almoço aqui, ó, PH. Exatamente. E um VIP card para vocês. Esse aqui é obrigado, valor, amigo. Esse aqui a gente fica ou a gente deixa na loja? Esse vocês entregam lá só. Porque eu ia emoldurar e guardar, porque daqui a pouco isso aí fica maior que o McDonald's, né? A gente ganha. Isso aqui pode valer um dinheiro. Muito obrigado, galera. Obrigado pela experiência aqui que a gente novamente vai poder aproveitar. Aqui pertinho, né? Tem uma Lemax aqui, em frente ao Parque Olímpico. Exatamente. Ali, né? Então... Esse delivery foi perfeito aí, né? Mas é isso, quer... Não, pode... Pode responder. Sobre os pilares. Assim, é aquilo, né? São muitas métricas, né, que a gente usa. O PH já nos conhece e sabe como é que nós somos. Eu já tive o privilégio de acompanhar uma convenção de franqueados. Muito boa e, enfim... Sair da convenção, pessoal, por favor, me passa esse fluxo de indicadores que vocês usam para eu poder entender melhor como que é a cabeça de um gestor de rede, né?
E é interessante porque, né, assim, antes da pandemia, o delivery para a gente não era um produto assim que a gente dava, digamos, uma atenção como resultado, né? Porque as lojas eram tão cheias, era fila o tempo inteiro, que você colocar mais uma venda externa entrando, ela era até ela atrapalhava, digamos assim, as nossas metas. Então a gente praticamente não fazia delivery, né? E a gente começou a pensar em fazer delivery quando veio, né, o processo de franqueamento da rede, né? Então, assim, bem, a gente precisa agora entender sobre delivery, porque nem toda loja vai necessariamente, né, ser uma loja lotada como são as nossas. Pode ser que ela seja numa região... Vocês abriram em 2014. 2014. Operaram até um determinado tempo sem o delivery. Sem delivery, né? No início. Operou sem delivery até 2019. 2019, exatamente. E aí tomaram a decisão de ir pro delivery. Antes da pandemia? Na verdade, o Cuco falou, a gente só começou a fazer delivery porque a gente ia franquear. Então a gente sabia que teriam franqueados que dependeriam do delivery. Sim. Então a gente começou a fazer delivery como laboratório, como teste para a gente poder ensinar os nossos franqueados a fazer delivery. Porque as nossas lojas eram muito cheias e aí o foco é no cliente. Quando que o delivery tem o pico? Na mesma hora que a loja tem o pico. Então a minha cozinha já estava explodindo. Já estava aquele estresse, pedido em cima de pedido. Aí imagina chega mais 30 pedidos de delivery ao mesmo tempo. A gente com o cronômetro lá, tá 8 minutos, 9 minutos. E aí você imagina, né, entrando ticket de delivery. Então, a gente começou... Em 2017, né, a gente inaugura a loja de Botafogo, na Nelson Mandela, né? Também uma loja tem história desde a inauguração. É a segunda loja? É a segunda loja. E é isso. Então, aí o delivery começa ali em 2019 como experiência, laboratório, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, primeiro fecha tudo e tal. Né? Aí deu uma semana o Marco, não, cara, a gente tem que voltar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos trabalhar, delivery pode, vamos estudar. Aí a gente entrou na salinha lá de reuniões, comitê de crise todos os dias. E aí, cara, a gente estudou delivery todos os dias, todas as opções, né, de iFood, Rappi, Uber Eats, e assim a gente foi, né? E aí, não sei se você quiser complementar. Esse momento que o Hugo está falando, você imagina o seguinte, só tinha uma loja nossa que fazia delivery, que era o laboratório. As outras todas, o faturamento no delivery era 0. Aí, no dia 13 de março, o governador de 2020, o governador do estado do Rio fala assim, no dia 20... tá todo mundo fechado. A gente, calma aí. No dia 20, meu faturamento é 0. E eu continuo tendo os mesmos custos. Como é que a gente vai sobreviver? Né? Então, não tinha opção. A única opção era o delivery. Só que a gente sabia muito pouco de delivery. Porque a gente fazia o delivery lá de laboratório. Que até o produto, né, é diferente, né? Tem produto performa diferente. Produto, embalagem tudo. Né? E aí a gente... né? Era reunião todo dia. Todo dia, como eu faço para crescer no delivery, porque é questão de sobrevivência. Né? E aí a gente foi crescendo, até hoje a gente, né, ser um destaque no delivery. Óbvio que o nosso canal de venda principal é o iFood, que é o maior player do mercado, né? Mas os feedbacks que a gente tem lá deles é que tem várias regiões nossas que o mercado encolhe enquanto o Lemax cresce no delivery. Né? Legal. Então hoje a gente realmente tem um trabalho de delivery muito forte. Basicamente a gente bate recorde de delivery todo mês na contramão do mercado, né? Porque a tendência das pessoas foi, durante a pandemia tinha que ficar em casa, então você tinha que fazer delivery, você não tinha opção. Agora as pessoas querem sair de casa. Sim. Né? Então o delivery naturalmente diminui, né, a demanda. Então era natural, né, que a gente não estivesse crescendo, que a gente estivesse até encolhendo. Se a gente tivesse se mantendo o mesmo faturamento, já estaria bom. Mas não, a gente continua crescendo. Né? Então a gente realmente está fazendo um trabalho de delivery hoje com um resultado excelente,
que começou por uma necessidade de sobrevivência. E esses critérios que o Rafa comentou, tempo, atendimento, produto e embalagem... Produto eu já conheço, eu sei que é muito bom. São os indicadores para a delivery que embalagem, como é que é? A embalagem eu não conheço. Embalagem... Vou falar um pouco aí, que o Rafa, quando mostrou lá a ordem, até essa história na cabeça, né? O primeiro ponto é o atendimento, né? Eu sempre falei isso, já aconteceu isso várias vezes, já tive vários exemplos. O maior problema de uma empresa, né? Espero que meus funcionários escutem e sigam a risca, e meus franqueados também. Até aproveitar e fazer um intervalo, já que a gente está falando para todo mundo assistir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, amassa lá o botão de curtir, de gostar, joga um comentário. Se você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aí. Compartilha esse canal, compartilha esse programa com quem você conhece, com quem está empreendendo, porque independente do teu negócio, se é de gastronomia ou não, tenho certeza que a gente está passando aqui conteúdo que vai favorecer todo mundo que está aí. Todos os segmentos, com certeza. Se jogando no mercado, né? E é muito importante para a gente, para nós, que vocês se inscrevam no canal, para a gente conseguir continuar proporcionando, né, PH? É isso. Essas pessoas maravilhosas que vêm aqui transmitir conhecimento e a gente repassar esse conhecimento de volta. E não custa nada, né? É só ir correr com o dedo ali. Tá cansado, não quer usar o indicador, usa o dedo mindinho, quase não usa pra nada, só dá ali e vai, amassa. Continuando, por favor. Quase não usa pra nada é um comentário perigoso, né? É verdade. Mas cara, qualquer empresa, qualquer uma, de qualquer ramo, já aconteceu isso com todo mundo. É você não ser atendido. Verdade. O cliente quer comprar um produto, um serviço, você vai lá e manda uma mensagem e ninguém te responde. Sim. Simplesmente o cliente desiste de você, porque você desistiu dele, né? Você não estava focado em atender o cliente, você não estava focado em vender, em crescer a sua empresa e manter ela viva. Então, o erro número 1 é você não atender o cliente. É verdade. E tem várias formas disso acontecer, tá? Quer ver uma forma que às vezes as pessoas não pensam? Internet que não funciona 100%. O cliente faz um pedido no aplicativo, acha tudo maravilhoso, o pedido não chega até você, porque sua internet está ruim. E aí, tem duas questões aí. Se você der sorte, o pedido é cancelado. Se você não der sorte, no cliente está aparecendo que o pedido foi feito e para você não tem pedido, porque a sua internet não está funcionando 100%. Meu Deus. Coisas que as pessoas não enxergam, mas acontece direto. Né? Então, para mim, o atendimento é o primeiro pilar. Entendi. Né? O segundo pilar, pelo que eu entendo, comportamento humano, que é o que a gente sempre foca, é tempo. O Rafael falou bem ali. Né? Se chegar no tempo rápido, com simpatia, uma apresentação ok, um produto ok, o cliente fica feliz. Se você entregar um produto espetacular, com meia hora de atraso, o produto se torna o pior do mundo na visão do cliente. Dentro do delivery vocês têm uma meta de tempo, que vocês falaram que lá no salão até 20 minutos o cara tem que ser atendido. A meta é a mesma. O pedido tem que sair da loja com menos de 20 minutos. Tá. Né? E aí a logística da entrega, obviamente, tem que ser o mais rápido possível. É muito, muito difícil de fazer. Hoje vocês trabalham com rádio de atendimento em torno de quanto, assim, a média? Então, não precisa ser exato. Até 5 km. Até. 5. Legal. Vai ter local que é 1, 2, vai depender muito do local, do raio, da logística. Isso é uma coisa interessante que a gente até aprendeu com o Guilherme, que veio aqui, que ele teve franqueado que experimentou no início da operação reduzir muito o raio para conseguir se destacar na velocidade de entrega. Então, o cara começou a crescer muito rápido porque ele começou a performar muito bem naquele raio que ele estava em torno ali. Então, aquele boca a boca, falou, eu tava pedindo lá e recebi muito rápido, muito rápido, muito rápido. Excelente dica. E às vezes as pessoas tendem ao contrário, né? Aí eu tenho que pegar uma maior região possível para conseguir fazer meu dinheiro voltar. E às vezes perde na experiência. E você cria um gatilho mental nas pessoas que aquela loja entrega rápido. Então, às vezes o cara tá enjoado do produto, mas ele pede porque tá com fome. E quem tem fome tem pressa, né? E o cara pede ali. Então, o tempo de fato é um... Excelente dica. A gente tá com um franqueado que a gente falou exatamente isso para ele na semana passada. Exatamente. Né? Porque Barra da Tijuca parece que é tudo fácil. Só que é condomínio. Né? Então, tem muito condomínio que demora para entrar. Que é difícil. Que a gente estava conversando isso aqui agora, né? Você entra e é longe. Né? Então,
Quando o motoqueiro vai fazer uma entrega e demora, desde que ele saiu até ele chegar no cliente, 20 minutos, ferrou. Você perdeu 30 minutos do motoqueiro para uma entrega. Então ele já não pode sair com 2 entregas. Porque a segunda vai demorar, porque demorou 30 minutos só na primeira. Sim. Né? Então, você complica muito quando você tem demora. Né? E o raio, a distância de entrega, está ligado à velocidade. Então, para mim, esse é o segundo ponto-chave. Velocidade é mais importante para as pessoas do que, às vezes, o padrão do produto, né? O nível de qualidade do produto. Às vezes o consumidor está disposto a pegar um produto, esse aqui não é tão bom quanto aquele, mas ele chega muito rápido. Eu faço uma analogia com investimento isso, né? Investimento bom é a longo prazo, né? Às vezes as pessoas querem ganhar dinheiro rápido e acabam perdendo muito dinheiro porque querem ganhar dinheiro rápido. E eu comparo o tempo do delivery a isso, porque tem gente hoje que está performando mal na plataforma, né? Seja no iFood ou na plataforma própria. E aí a primeira coisa que ele quer fazer, ele tem a sensação de que se ele aumentar o raio, ele vai atingir mais pessoas, então ele vai faturar mais. E de fato, em alguns momentos isso acontece. Porque nem o raio é matemática, né? Acaba atendendo. Só que no longo prazo, ele vai se estrepar, né? Porque ele vai ganhar uma insatisfação. Sim. E aí os cara, ele não vai ter um balde furado, ou seja, o cliente não vai conseguir reter o cliente ali e o cara vai embora. E se ele fizer o contrário, ele, em vez dele aumentar o raio, ele reduzir o raio, ele naquele mês ali, ele vai sangrar um pouquinho, de repente ele vai diminuir as vendas dele pelo fato de diminuir o raio. Mas no longo prazo, esse cara vai voar, porque vai acontecer o que aconteceu com o Guilherme do Grupo Rão lá. O cara vai performar tão bem, vai atender tão bem aquelas pessoas daquele raio curto, que elas vão fazer a recorrência, né? Vão pedir novamente. E aí isso vai promover o crescimento dele sólido no longo prazo. É muito difícil a logística dos entregadores. Tem um detalhe na alimentação que o Marco sempre falou, que é o seguinte, por exemplo, né, se você for num shopping e você for comprar, né, camiseta, tênis, calça, o que for, você pode comprar o tênis numa loja, outro tênis em outra loja, camiseta aqui, outra camiseta lá. Ou seja, você pode diversificar, você pode comprar tênis em X lojas diferentes. Mas na hora que você para comer, você só vai comer em um lugar, porque você só tem um estômago. Né? Você não vai comer, eu vou almoçar aqui um japonês, agora eu vou sair daqui e vou almoçar agora ali de novo um bife com fritas, né? Um hambúrguer. Então, é uma decisão única. E você tem que ser a decisão do cliente. Entendeu? E aí, como é que você é a decisão? Né? No delivery, um dos fatores é esse, velocidade. Ele vai te escolher, ele só vai escolher um. Ele não vai pedir 3 deliveries. É isso. E eu acho isso interessantíssimo porque tudo está conectado ao planejamento estratégico, que está conectado ao propósito que a gente vai achar ao longo da jornada da empresa. Né? A Rio Quality tem 42 anos de existência e assim como vocês, nas Olimpíadas, a gente teve um case de sucesso que ali despertou para a gente realmente qual era o nosso propósito e fez com que a gente se tornasse totalmente dependente do nosso propósito, que era atender segmento de food service, que era não focar em nada que não fosse um negócio de alimentação fora do lar. Porque até então a gente era seduzido por ter uma eficiência logística e aí chegava uma indústria com uma pasta de um produto que venderia super bem no varejo e falava, Rio Quality, por que você não trabalha esse produto no varejo? E aquilo me tirava a eficiência de atender o restaurante, porque eu colocava 2 entregas de perfis de clientes totalmente diferentes no mesmo caminhão. Meu caminhão chegava no supermercado para entregar uma mercadoria, ficava meia hora, que em meia hora eu fazia entrega de 3 restaurantes diferentes. O restaurante ficava insatisfeito pelo tempo do meu atendimento. Quando a gente entendeu que o nosso negócio era atender donos de restaurante pelo case de sucesso que a gente fez com o Comitê Norte-Americano e todas as delegações da Olimpíada, a gente falou, não vamos trabalhar em nada que não seja isso. E a partir dali foi uma cascata dentro dos nossos processos. Dentro do nosso processo de venda hoje também atendimento é a premissa número 1, porque nós somos posicionados por qualidade de serviço. Então o vendedor ele tem que ter um limite de cliente na carteira dentro daquilo que ele consegue atender com qualidade. Então chega um momento que a gente fala, vendedor, você não pode mais abrir cliente aqui. Você fique com essa carteira, porque com essa carteira a gente vai dar profundidade de atendimento, aumenta os itens, você continua aumentando o seu faturamento, mas atende o seu cliente com qualidade, porque você não precisa de mais aquisição de clientes, só precisa de recorrência, manutenção desses caras.
E é interessante a gente perceber o processo por trás disso. E falando sobre processo, como é o processo de vendas de vocês hoje? Porque a Rio Quality, como uma fornecedora de produtos, a gente está muito acostumado a ver donos de restaurante gastar muito e muito tempo, talvez todo o tempo que tem, na compra. Acreditando que apenas comprar bem vai garantir o sucesso. E a gente sabe que é um fator crucial. Vocês mesmos falaram que é uma parte matemática que tem que ser vista. Mas a venda é o que traz o resultado. Né? O CMV é um percentual de um valor sobre a receita. O processo de vendas hoje, como é pensado e isso é aplicado lá na ponta, no dia a dia do cliente lá do restaurante? Acho que pode falar, pegando o gancho da Rio Quality, né? Assim, só vou fazer uma introdução rápida. Engraçado que você falou, PH, tudo se encaixa, né? Você falou que o seu negócio é similar aos desafios da logística do delivery, né? Ou seja, a logística da Rio Quality, Sim. Do vendedor, da quantidade de cliente que você tem, da distância, né? E do nosso delivery, na parte de produto, né? Nós somos dependentes também dos parceiros como a Rio Quality. Sim. Porque um outro valor que está lá na nossa empresa é proibido faltar produto. Por mais que a gente tenha uma organização de pedido com estoque de segurança, às vezes acontece de um outro produto, o estoque está no limite ali, no qual dia? No dia que você mais precisa, né? Que é sábado, domingo, feriado, né? Então, a entrega da Rio Quality para o Lemax, a velocidade, né, a confiabilidade também é fundamental para o cliente final ser atendido. E a escolha dos parceiros, né? Porque hoje a gente precisa dividir a responsabilidade com a indústria e trazer a indústria para essa mesa de conversa. Porque hoje, quando vocês fazem uma escolha de uma marca como a Heinz, uma Vessel ou qualquer outra marca, vocês estão depositando nessa indústria o sucesso do negócio de vocês. E eles têm que entender que não pode faltar produto. Né, que alguma coisa estratégica tem que ser construída, seja de reserva de estoque, seja de alguma coisa, operação específica, para que a gente possa garantir isso, né? E isso aí, depois a gente pode até falar da batata, né? Sim, que é um case, né? Um case nosso, que é exatamente isso, sobre falta de produto, né? Mas voltando assim à pergunta, né? A gente, na verdade, faz duas medições, né? Uma é o nosso pedido, né? Nossa compra, e outra é o nosso controle de CMV. Tá? São duas coisas que a gente divide. Né? Em relação aos pedidos, né? A gente dedica um dia, que é a segunda-feira, para tradicional segunda-feira, né? A segunda-feira ela tem que ser dedicada, né? E é o que a gente ensina aos nossos franqueados, a nossa equipe dedica esse dia a fazer pedido. O resto da semana você só precisa acompanhar, verificar se chegou tudo certinho e se preocupar com o cliente, né? Se preocupar com o faturamento, com o resultado. Então a gente tem uma plataforma que faz, né, o trabalho de cotação. Então lá nessa plataforma a gente tem todos os fornecedores homologados, né, todos os produtos. Alguns produtos, claro, já são definidos e únicos, né? Com alguns parceiros, mas eles estão na plataforma para facilitar, né, a compra, utilizando aí a tecnologia, né? Porque senão a pessoa, a gente já teve lá no início, né, um gerente que ele ficava lá com o papelzinho todo dia, né? O Marco ficava doido. Caraca. Todos os dias. Reunião. Aí vinha ele com o papelzinho, telefone. Cara, o que tá fazendo reunião? Não. Tem que pedir aqui, não sei o que faltou. Cara, desorganizado completo. E aí, né, assim, utilizar a tecnologia, né, para poder facilitar, para ser mais rápido, você gastar menos tempo, controlar, porque tá tudo ali no sistema, e depois é só verificar. Isso é importante porque o modelo de vocês sempre foi com uma visão de expansão e essa estrutura da tecnologia permite que o franqueador ele consiga controlar os produtos homologados dentro das lojas franqueadas. Porque uma coisa que acontece nesse mundo de rede é o cara que não está performando muito bem, ele acaba sacrificando a qualidade de um produto homologado por um produto inferior por questões do custo para tentar fazer ali o seu resultado. Mas esquece de pensar na perda de qualidade do produto final. Né? E que é um grande erro, né? Porque assim, cara, meu trabalho, né, tem muito de desenvolvimento de produto. Então, só para assim, você ter uma ideia, o bacon é um produto que tem muita perda.
Então eu pego lá 10 fornecedores de bacon, peso, testo, faço todo o processo e tem qualidade, né? Então, quando a gente escolhe, né, a gente está escolhendo para nossa loja também, né? Assim, isso às vezes, né? O franqueado muitas vezes ele não consegue, né, entender. Ah, não, mas aquele ali tá mais barato. Assim, não, mas cara, ele pode estar até... O rendimento é diferente, né? Ele pode até estar numa promoção, mas ele não vai estar sempre naquela promoção. Ele não é um parceiro. Outro, o rendimento dele é muito pior. É porque preço é diferente do valor em si, né? Porque o valor está englobando ali o rendimento, a qualidade e tudo mais. Né? Exatamente. Às vezes o franqueado, ele quer assim, não, eu vou lá no mercado comprar, assim, mas pensa no tempo que você está gastando indo lá, que você tá, né, que você poderia estar, de repente, na sua loja com a tua equipe, trabalhando, vendo outras coisas. Então, assim, a gente monta, né, tudo pensando no resultado. Né? E nós utilizamos essas ferramentas, nós testamos, né? A gente testa muito antes da gente implementar, exatamente para quê? Para dar para todo o time a garantia e o resultado, o melhor. Né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho meio que invisível, sabe? Mas que de muito valor, de muito resultado. Né? De ter parceiros, por exemplo, como a Rio Quality, né, que consegue trazer marcas, né, fortes, por exemplo, como a própria Heinz, como a Vessel, né, como outros, né, parceiros nossos, a Batata, né, que foi um case nosso, que se a gente quiser, daqui a pouco a gente pode falar, e que é isso, que vão dando esse resultado, que vão dando, né, E na parte da venda para o cliente final? Existem hoje estratégias, por exemplo, eu sou vendedor por função, né? Eu acho que todo mundo é um pouquinho, temos que ser, né, para vender nosso negócio. E a gente estava com o Marana aqui, ele estava falando sobre uma estratégia de atendimento que ele aplica nos cursos dele, o garçom, né, o atendente, ele dá 3 escolhas ali para o cliente, na hora, por exemplo, de ofertar uma bebida. Ele falava assim, que bebida você tem? Eu tenho refrigerante, eu tenho suco natural da fruta e eu tenho um drink maravilhoso feito pelo bartender, que fez curso em Miami, que vem super decorado, a senhora vai gostar, é super saudável, então teor alcoólico é baixinho, né? Ele já dá características adicionais no último produto, que é o que ele quer deixar marcado na mente do cliente e favorecer aquela escolha. Só um exemplo, dentro do processo de venda do atendimento, vocês tem alguma coisa que vocês pensam, que vocês procuram fazer diferente? A gente faz N coisas, né? Mas assim, eu acho que tudo que o Hugo falou, né? Ficou um pouco complexo, mas pode se resumir o seguinte. É complexo mesmo. Segunda-feira é o dia de pedido. Terça a domingo é o dia de cuidar do cliente e da equipe. Legal. Isso é o que faz mais diferença. Então a gente tem N estratégias de venda. Tem tanta coisa que ontem lá na reunião de equipe, toda segunda-feira tem reunião de equipe, né? Eu falei, gente, calma aí. É uma reunião do franqueador ou para toda a rede? Da franqueadora. Da rede é uma vez por mês. Tá, né? Uma vez por mês com todos os franqueados. Mas da franqueadora... Estou perguntando isso porque é um insight que quem está assistindo a gente vai falar, os caras estão fazendo assim. Não, franqueadora é toda segunda e rede é uma vez por mês. Inclusive vai ser amanhã, o webinar da rede. Mas a gente estava lá e falando assim, gente, calma, marketing. O que eu vou ter em cima da minha mesa no display? São 2 lados, ou só pode ser 2 coisas. Não adianta vocês criarem 4 coisas que não cabe. Então isso é o controle do treinamento, das ofertas que o funcionário vai dar para o cliente. Então a gente tem muita iniciativa, toda semana renovando tudo. Legal. Mas assim, isso, né, na nossa visão, não é o mais importante. O mais importante é que o seu time esteja onde tem que estar. Por isso que o franqueado, ou o dono da loja, ou o gerente, ou o operador, só perder um dia para pedido é crucial. Para que nos outros dias ele garanta que a hostess está lá na porta, que os garçons ou atendentes, que a gente chama de anfitrião, né, estejam na posição correta, atendendo o cliente bem. Então é muito mais importante o cliente sentar na mesa e ser imediatamente atendido. É o meu anfitrião, depois que tirar o pedido, voltar na mesa, fazendo ali um acompanhamento do cliente, se está tudo certo, oferecendo mais coisa, se ele quer alguma coisa a mais especial, né?
do que realmente uma estratégia de venda que não é aplicada. Entendeu o ponto? Então a gente tem diversas estratégias, mas o mais importante é o dono da loja cuidar da equipe. Por que todo time de futebol, na nossa visão, a loja é um time de futebol? Por que todo time de futebol tem que ter treinador? O lateral direito não sabe qual é a função dele. O atacante não sabe qual é a função dele. Por que precisa ter treinador? Para falar que o lateral vai jogar na lateral e que o atacante vai jogar no ataque. Porque se não tiver uma pessoa o tempo inteiro orquestrando aquele time, orquestrando aquela orquestra, né, não vai funcionar perfeitamente. Sim. Então não é você chegar e falar assim, legal, contratei hoje um garçom, tá aqui o cardápio, vai lá. O cara vai fazer o trabalho de excelência da sua marca? Não vai. Você não preparou ele e, o mais importante, você não supervisiona ele diariamente. Então, todas as estratégias de venda que a gente faz, diferenciação, produto, o mais importante para a gente é o funcionário estar bem treinado. O funcionário estar ali no momento certo, na hora certa. Legal. Né? Então, o Hugo grava vídeos, eu gravo vídeo, né? Detalhando o cardápio. O nosso cardápio tem, 14 páginas. A gente detalha cada item. Por que é aquilo? Por que o nome é esse? Por que o produto é esse? O que eu tenho que oferecer primeiro para o cliente? O que eu tenho que oferecer depois? E etc. Se aquele treinamento não chega em 100% dos meus funcionários, que é o grande desafio, e se depois de chegar, como é que eu garanto que o funcionário absorveu o treinamento? Na verdade, a minha estratégia não funciona. Isso é muito. É onde exige muito esforço, né? Muito. Hoje, para vocês inaugurarem uma loja nova, quanto tempo vocês dedicam nesse treinamento para essa nova equipe assumir a operação? 1 mês. 1 mês de treinamento em uma loja que já está performando. Uma das nossas 2 lojas próprias. Isso. Muito legal. Agora, eu curti muito esse pensamento dele. Ele dedica 1 dia para comprar, para poder dedicar os outros 6 dias da semana cuidando do cliente. Isso é sensacional. Eu tive agora na RNA, como eu te falei, uma feira em Chicago, e os principais temas desse evento foram automatização, tecnologia, né? E o outro, a experiência do cliente, né? E é interessante como vocês estão preocupados com isso, com a experiência do cliente. Então fica essa dica aí, mais um conteúdo fera, então aproveita, cara, se inscreve nesse canal, indica para um amigo, que já saiu conteúdo bom pra caramba. E detalhe, gratuito, né? Eu falei pra gente que a gente ia aprender muito, né? Falei, os caras vão ensinar bastante. Como a gente falou, eu já tive o privilégio, sem babação de ovo aqui, falando português claro, de estar numa convenção de franquias. E a gente hoje atende 12 mil clientes dentro da Rio Quality, eu já participei de várias. E é uma das primeiras vezes que eu vejo um momento dedicado para se falar de indicadores, de processos e de gestão, e não só de fazer festa e, só aqui é um momento de convivência, um social. Se vocês podem compartilhar com quem está assistindo a gente, quais são os principais indicadores hoje que vocês medem nas lojas de vocês, e aqueles que vocês falam, se está complexo começar com tudo isso, por favor, não deixe de olhar isso aqui. A gente pode falar os principais, porque realmente... Eu não sei se faz parte do molho secreto. Não, se fala todos, acho que são 30. E é engraçado que o molho secreto, ele tem 5 ingredientes, né? E os nossos... eu já fiz essa analogia numa apresentação. Legal. KPIs também são 5, então eu fui fazendo essa... foi... Legal. Os 5 principais, né? Principal KPI é faturamento. Por quê? O faturamento de verdade, se você está trabalhando bem ou não. Porque para você conquistar o faturamento, é um conjunto complexo de fatores. Sim. Né? Então, às vezes, você está parecendo que você está bom num KPI, mas você está perdendo faturamento. Então, ou você não está bom naquele KPI, a medição dele não está precisa, ou você está ruim em outros. Então, o faturamento é o nosso indicador principal. O segundo é a satisfação de cliente, que é aí que eu falo que a gente mede em todos os canais possíveis. Que é NPS ou é CSAT? Então, a gente faz, 5 medições. Né? Acho que a medição mais relevante nossa é uma pesquisa que nós entregamos para o cliente na loja, que a gente pergunta tudo o que a gente quer. Tá.
Né? Uma qualitativa ali. Então assim, o que você achou do hambúrguer? O que você achou da salada? O que você achou da batata? O que você achou do banheiro? Entendeu? Todas as perguntas que interessam a gente. Muito legal. Né? Então, se eu consigo aplicar ali 100, 200 pesquisas por mês, o cliente me fala tudo. E aí eu sei exatamente onde agir. Às vezes está tudo ótimo, mas a minha batata não está no padrão por qualquer motivo. Né? E aí o cliente vai me falar. Sim. Que a batata não está ótima. Aí eu vou agir na batata. Você tem alguma dificuldade para aplicar essa pesquisa ou os clientes super dispostos? Não, cliente zero dificuldade, cliente super bem disposto. Né? Os funcionários é que às vezes eles colocam uma barreira neles mesmos. Tá. Falando que o cliente... Não quer preencher. O cliente não quer, ele já é cliente da casa. Aí no começo, né, quando tinha essa história, eu falava, vamos ver, né? Aí eu ia lá e entregava a pesquisa para os clientes. Voltava 100% preenchido. Aí eu acho que o cliente está disposto a fazer pesquisa. Então, quando os funcionários colocaram uma barreira na nossa frente, a gente foi lá e testou a barreira. Né? Normalmente a barreira não existia, era uma barreira psicológica. Né? Legal. Então, e a melhor forma de aprender e melhorar o produto é ouvir o cliente. Exato. Cara. E detalhe, às vezes não custa nada, assim. Não tem custo, né? É o custo só de trabalho mesmo, de tempo. Mas ali você vai receber informações riquíssimas. E às vezes são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E aí nos apps, hoje, eles trazem a pesquisa de satisfação pra gente com muitos detalhes, então facilitam a nossa vida. Então no delivery tem muito, né? Então é o segundo indicador de performance. Eu posso até falar de uma coisa que aconteceu no final de semana, uma historinha, né, que é boa. Né? Um cliente reclamou, mas assim, cara, o cara ficou injuriado. Porque segundo ele, eu ainda não verifiquei, que não deu tempo, né, que foi agora, final de semana, a gente tem de segunda a quinta chopp em dobro de 17 às 20. Segundo ele, eram 20 horas cravado, e ele pediu um chopp em dobro, e o anfitrião falou que tinha acabado, que não valia mais. E aí, eu fiquei na minha cabeça assim, quem está certo? Porque se era 20 horas 00, se está escrito que é de 17:00 até 20:00, 20:00 você tem que dar um chopp. 20:01, acabou. Né? Talvez fosse 20:00 e o nosso anfitrião interpretou que era até 19:59, que 20:00 acabou. Né? Só que se eu escrevi de 17:00 até 20:00, 20:00 está incluído. Entendeu? Então, cara, eu nunca tinha pensado nisso. É uma questão da palavra ali, da interpretação de texto que tem que ser mais clara. Mas a reclamação de um cliente vai fazer com que a gente padronize a rede inteira. Sim, entendeu? Muito bom. Né? Muito bom. Então é muito importante, né, a satisfação do cliente. Ouvir o cliente em todas as formas possíveis. Eu não sei se foi o Nardon ou se foi o próprio Alfredo Soares, que já teve uma conversa aqui com o Rafa. Ele falou que o que a gente não pode, como gestores de empresa, né, terceirizar é ouvir o cliente. De alguma forma a gente tem que estar em contato. Hoje, graças a minha função dentro da Rio Quality é estar com o cliente, então eu tenho esse contato o tempo todo e eu falo por experiência própria. Isso dá uma angústia no bom sentido, porque o tempo todo você é provocado ou motivado pelo cliente a pensar no teu negócio de uma forma melhor para atender ele. Porque ele quer fazer com que você tenha uma solução melhor para ele. Então isso parece uma coisa muito básica, né? Cara, onde está a minha melhor fonte para eu conseguir melhorar meu negócio? Às vezes a gente fica dentro da empresa tentando conversar com todos os nossos departamentos e a gente tá na rua, a gente vai conseguir pegar muito conteúdo. Né? Vocês vão ver, faturamento, cliente. Satisfação de cliente, cliente. Terceiro, tempo de produção, que a gente já falou muito aqui. Cliente. Né? No começo falou tempo de produção, gente, tem que sair 100% dos produtos em menos de 20 minutos. 100%, não é 99%. Né? E aí a gente conseguiu. Aí, qual era o momento que mais atrasava? 4 da tarde. Porque só tinha um cliente na loja. Aí o pessoal da cozinha estava arrumando a cozinha. A impressora é silenciosa, não faz barulho. Aí saiu o pedido na impressora, o funcionário não via. Aí o cliente injuriado, tô há 40 minutos aqui, porque simplesmente o pessoal da cozinha não viu o pedido dele. E aí eu chegava para o caixa e falava assim, gente, não dá para você virar para trás. Falar assim, tem pedido? Coisas primárias de comportamento humano. Então, nesse momento, ninguém da minha equipe, da frente de loja, de trás eu não posso culpar, estava preocupado com o cliente. E aí a gente implementou a preocupação com o cliente 100% do tempo. Por isso que é 100% dos pedidos em menos de 20 minutos.
Porque aí o pessoal focou muito no horário de pico, né? Não, no horário de pico eu sou excelente. Mas no horário que a loja está vazia, você dorme no ponto. Né? Então a gente também corrigimos isso lá atrás. Essa questão das metas é muito importante, porque senão às vezes você está batendo 99 lá e você está satisfeito. Pô, mas 99 é quase 100, pô. Tá ótimo isso, né? E às vezes é você se desafiar. Eu sei que talvez 100 não vai dar, mas a busca vai ser sempre 100. Exatamente. Então, assim, vê que tudo isso é ligado a cliente, a faturamento, a venda, né? E o mais importante de custo disparado é o CMV. CMV é absurdamente complexo, né? Então, acho que eu vejo assim, né, que as pessoas até no JJ Summit e etc, tem muita conversa de CMV, as pessoas têm muita dificuldade de entender o CMV, né? Não é nem de controlar, né? Porque se você não entende, exatamente, é impossível controlar. Muita gente tem um entendimento errado sobre o CMV. Cara, a nossa planilha de CMV, às vezes o franqueado fala assim, pô, dá pra você me mandar a planilha pra eu simular? Eu falei, cara, tu sabe quantas colunas tem cada produto? 20. Porque tem produto que tem 20 ingredientes. Um hambúrguer. Uma ficha técnica. Um hambúrguer, uma ficha técnica tem 20 ingredientes se eu mandar pro delivery. Porque no delivery tem a embalagem, o selinho que cola, o saco craft, o folder que vai junto, né? Cara, às vezes... mão de obra e tudo mais, né? Vocês não, colocam isso no ficha técnica ou não? Só o que vai pro cliente, do produto. Só o produto. Só o que vai no produto. Às vezes chega a 20 itens. Tem o tempero da carne. Tem a manteiga lá que sela o pão. Tem o óleozinho que vai no grill. E como que tá o CMV de vocês hoje? Vocês acreditam que o que você tem hoje lá tá satisfatório? Vocês estão sempre buscando melhorar, abaixar ali o CMV? Ou enfim, conta pra gente como é que tá. Porque é um desafio. Hoje o cara, às vezes ele calcula o CMV e ele percebe que o negócio tá difícil pra ele. Ele fala, cara... Por isso que eu tô falando, é muito complexo você entender. A primeira coisa é você fazer um cálculo realista do seu CMV teórico, ou ideal. E aí daí você fala assim, ok, isso é o meu mínimo, né? Vai ser daqui para cima. Sim. E depois você medir o seu CMV real. Que sempre vai estar acima do ideal. E aí você tem que saber o seguinte, esse percentual que está acima aqui, é plausível ou eu estou tendo muito desperdício aqui dentro? Né? Então, o pessoal gosta de anotar o desperdício. Mas esse é o desperdício que você viu. E o desperdício que você não viu? Exatamente. Ou desperdício, ou desvio, ou qualquer coisa do gênero, né? Sim. E aí o CMV da nossa rede, a gente trabalha atrelado ao cliente, né? Então, quem define o meu preço é o mercado, né? Então, tem redes que não conseguiram crescer porque eram caras demais, né? Então, vamos supor, se o mercado paga entre 30 e 40 e eu botar 50... provavelmente o meu faturamento vai cair. Sim. Né? Então eu tenho que trabalhar entre 30 e 40. Se o meu produto tem uma qualidade suficiente, a minha experiência, para eu botar 40, ótimo. Né? Se eu não tenho, eu vou ter que botar ali, né, mais próximo do 30. E aí daí eu vou ver qual é o meu custo. E qual é a margem que eu estou tendo ali em cima disso. Então é muito atrelado ao momento de mercado. Né? Por que eu digo isso? Porque é óbvio que eu quero ter o menor CMV possível. Né? Então hoje a gente consegue fazer um CMV aí de até 30%. Né? Que é bom. É muito, né? bom. Real. Pro nível de produto de vocês. Que é bom. É muito bom. Mas, nesse momento específico, vamos colocar os últimos 4 meses, né? Com essa inflação global gigante, que você vai no supermercado, você até pensa que você foi congelado no tempo e acordou 5 anos depois, né? Você fala, não, calma aí, eu fiquei 5 anos no supermercado, o negócio que era R$30, agora é 50, não é possível. Né? Você pensa que tem alguma coisa errada, né? Então é o momento que a gente tem... Na loja a gente conseguiu reajustar, porque a gente tinha margem de reajuste, nossos produtos eram relativamente baratos na loja, né? E no delivery a gente ainda não reajustou o que a gente gostaria, porque a inflação escalou tão rápido que você vai ter que ir testando o mercado aos pouquinhos, para ver se dá para colocar aquele preço ou se não dá. Né? Só que o delivery é mais fácil. O delivery você consegue mudar, errou, você volta rápido. Sim, sim. Na loja, putz, tem que ir lá, refazer o cardápio todo, imprimir na gráfica. Né? Porque a gente não usa cardápio só de QR Code, não, que a gente acha muito impessoal. Sim. Entendeu? Muito legal. Então, na loja, a gente faz de 6 em 6 meses.
A gente segura 6 meses para fazer de novo. Do delivery, a gente também segue essa regra de 6 meses, mas como o delivery é muito dinâmico, muita promoção, tudo, a gente é mais flexível. Legal. Eu anotei aqui dos indicadores: faturamento, pesquisa de satisfação, CMV e o tempo de atendimento. Tem mais um importante? Tem mais vários, né? Fala aí, Hugo. É que o Hugo falou de 5, eu fiquei com 5. Não, porque antes eram 5, entendeu? Hoje são uns 30. Os 5 que eu fiz a brincadeira, né? A receita. A gente tem um indicador que é o operacional, que é você cuidar desde o seu contrato de aluguel, né? Porque fez um contrato errado, você vai um bom tempo com ele errado, né? E até o detalhe, por exemplo, de uma manutenção, né? Uma manutenção de equipamento, que é aquele dinheiro que vai indo embora ali de uma forma meio, né, imperceptível. Porque, assim, você tem um equipamento lá que faz o hambúrguer, que faz a batata. Se ele quebrou, você tem que consertar. São os custos de operação ali. Exatamente. Não dá para ficar sem. Senão você não vai bater mais nenhuma outra meta, né? Então, tem o KPI operacional, que a gente chama dos custos operacionais. Legal. Né? E a gente tem uma outra métrica muito importante, que é a de montagem de equipe. Então, a gente fez um valor nosso, né, de resultado por pessoa, por funcionário. Então, se você tem um faturamento, né, X, você tem que ter X, Y funcionários. E vai caminhando ali de acordo com isso. Você está crescendo, né, você iniciou a tua operação, você está crescendo, você vai ter mais gente do que realmente o KPI, o número diz, mas o objetivo é esse mesmo, é você conquistar cliente, né? Então, investimento até você atingir lá a sua maturidade e administrando equipe, né? Então, estou crescendo, contrata mais um, porque você vai continuar crescendo, né? Então, a gente usa essa métrica de pessoal tanto para a loja quanto para delivery. Também quantidade de motoqueiros por entrega, né? É extremamente importante. O outro indicador inicial que existe até hoje, obviamente, que é o indicador padrão de rede de franquia, né, mas que a gente aplicava mesmo quando só tínhamos uma loja, é o checklist, que é do time de consultoria, né, que fica embaixo do Hugo, que é você tentar colocar dentro de um checklist tudo que faz a tua loja ter sucesso. Né? Então, hostess está na porta, tem todos os produtos, tá tudo etiquetado, né, tá tudo funcionando, a internet está boa. E aí tem uma nota, que a gente criou de 0 a 100, pode ser qualquer nota, no nosso caso é de 0 a 100, né? E tem uma meta para ser batida lá, né? E isso daí a gente, na verdade, como a gente era franqueado antes, né? A gente já tinha essa cultura do checklist, então nós implementamos o nosso checklist para nossa própria loja. Porque, cara, tu vai lembrar tudo de cabeça. E é uma cultura que vem até do autosserviço, né? De comunicação em loja, se está tudo certo, né? E é um indicador interessante. Então, assim, de verdade, se o meu checklist vale 100, quanto que eu deveria tirar? 100, né? Se eu não tiro 100, a minha loja tem falhas. Quando que a gente tirou 100? Nunca. Mas persegue. Sempre tem uma falha. Sempre, entendeu? Tipo assim, vamos supor, o equipamento tal está quebrado. Tudo bem. Não, mas eu já chamei a manutenção. Você chamou a manutenção, mas está quebrado. No mês que vem não pode estar quebrado. Senão tu perde o dobro de ponto. Entendeu? Porque às vezes o gestor da loja falha, né? Ele fica relapso em relação... Exemplo, uma TV que queimou, que não é fundamental para tua operação. Cara, às vezes o cara deixa passar semanas com a TV queimada. O que ele não enxerga é que ele está perdendo cliente, porque a TV está queimada. Porque está passando uma impressão de que a loja não está bem cuidada. E é um indicador mensal, né? Sim, mensal. Isso. Todo mês é feito. Sim. Então a gente falou aí de vários indicadores, né? Muito interessante. Eu queria perguntar a vocês sobre canais de aquisição. Quais são os canais de aquisição que a Lemax utiliza hoje, não só para o delivery, mas também para o salão? Os principais, assim. São vários. Né? E complementando a pergunta, se hoje o foco de vocês está mais em aquisição de cliente ou na retenção de cliente? Ou é o nosso 50-50? Vamos começar pelo do PH, que é mais fácil. O foco sempre é retenção. A gente tem um lema que é: se eu nunca perder nenhum cliente, eu crescerei para sempre. Vai, eu corte aí, Dudu.
Né? Vai ter o corte aí na lata. Então, se todo cliente nosso tiver uma experiência excepcional, eu sempre vou crescer. Então, o nosso principal canal de captação sempre foi e sempre será o boca a boca. Porque é o que reflete a qualidade do nosso trabalho. Né? Esse é o principal canal. E aí, fora esse, cara, tem vários. Né? A gente, óbvio que o delivery tem N, né? Tem as plataformas, tem a nossa divulgação, né? Tem push, coisas que a gente tem que trabalhar muito ainda, né? Trabalho infinito, sempre vai ter trabalho, sempre vai ter o que evoluir. Mas a gente tem um trabalho que a gente começou lá atrás, em 2014, no Google, que realmente os resultados são excepcionais, né? Então, para vocês terem uma ideia, no mês passado, a gente teve mais de 1.100.000 interações de clientes no Google com o Lemax. Em um mês. Legal. Entendeu? SEO que vocês usam? Cara, na verdade, a gente faz um trabalho no Google que é muito complexo. Tá? A gente primeiro se relaciona com os clientes do Google. Né? Então, assim, não é só uma nota. Então, a gente tem uma nota mínima, né, que a gente considera lá, que não pode ser menor do que 4,5 hipótese nenhuma. Então, nenhuma loja tem. Vamos ver que as lojas são 4,7, 4,8, 4,9. Né? Mas isso é uma consequência. Na verdade, a gente lê tudo que o cliente fala. Se o cliente não escreveu, não é muito útil. O cliente me deu 4 estrelas, não escreveu. Eu fiquei chateado, porque para mim 4 estrelas não é suficiente, tem que ser 5. Só que ele não me falou nada. Então a gente pega tudo que o cliente... Às vezes o cliente dá 5 estrelas. Só que ele escreve elogio e uma falha. Uhum. A gente foca na falha. Né? Às vezes, né, todo mundo é ser humano. Os franqueados ficam até meio chateados, né? Fala assim, pô, mas vocês não elogiam a nossa loja não, vocês só criticam. Gente, a gente não está criticando. Nós estamos vendo uma oportunidade que o cliente nos deu de corrigir um erro que não é desse cliente. É uma outra coisa que as pessoas, às vezes, não enxergam. Se o Rafael foi lá e falou assim, pô, cara, tava tudo ótimo, mas a batata hoje estava meio queimada. Não era a sua batata que estava queimada. A batata está queimada para vários clientes. Eu tenho um problema operacional. Aí eu vou lá, vou corrigir. O óleo tá errado. Ok. O Rafael fez um comentário que nos fez não perder dezenas de clientes. Sim. Então, para a gente, isso é o mais relevante. Né? E aí, óbvio que a gente usa todas as outras ferramentas Google, que acho que uma vai retroalimentando a outra, que é o mapinha, né? O fato de hoje a gente ter 11 lojas no Rio de Janeiro, a gente se torna muito relevante no Google. Então, quando o cliente escreve lá hamburgueria, hambúrguer, restaurante, o Lemax aparece. Sim, quanto mais interação tem, mais organicamente você aparece. E tem algumas coisas legais no Google, né? Que o Google consegue medir, né? Se você for fizer um patrocínio lá, se o cliente foi até a tua loja, se ele te ligou, se ele te mandou mensagem. Né? Então, assim, é um pacote completo. Por isso que eu falo, a gente tem muito destaque mesmo no Google. A gente faz trabalho em todas as frentes. iFood, plataforma própria, né? Redes sociais. Mas o trabalho que a gente fez no Google lá do início, que eu acho assim, que é um trabalho de relacionamento. Não é um trabalho específico de um ponto só. Legal. É um relacionamento completo. Né? Faz que a gente tenha muita relevância no Google. Né? Se você for lá e fizer uma contagem de número de avaliações, né? O Lemax talvez seja a rede do nosso ramo que tem mais avaliação no Google no Rio de Janeiro inteiro. Sim. E a gente premia o funcionário que tem citações, né? Ah, muito bom. Então, assim, a gente tem uma premiação semestral, hoje na rede, né? Para o funcionário que, né, tiver o nome dele lá citado no atendimento. Tal. Então, isso também é uma forma de motivar. Fui atendido pelo Hugo e fui muito bem atendido. Aí, se em qualquer um dos canais, se for citado... Qualquer um. Qualquer um. A gente vai somando, né? Aí, se o Hugo tiver lá 10 elogios por mês, no final do semestre, o Hugo ganha um presente do Lemax. Aí, galera, tá vendo, né? Se recebeu um bom atendimento do Lemax, não deixa de citar não, porque vai fazer diferença para alguém que tá tentando te atender bem. Tem gente que já ganhou sofá, micro-ondas, geladeira. Tatuagem. Legal. O presente é tatuagem, tá bom? Você tatuagem. Não, mas é isso. A gente fez uma corrida na Rio Quality, onde agora a gente bateu o recorde de positivação de cliente. A gente fez um festival de pizza para todo mundo, porque era uma meta coletiva. Então, se a empresa batesse, a gente ia fazer um festival de pizza. A gente tem 500 funcionários e 24 horas de operação, então imagina que fazer um festival de pizza é um desafio.
Mas a gente já criou um desafio também no Dia das Crianças. Tem muito jovem na Rio Quality hoje. O prêmio seria uma sessão de tatuagem lá, flash tattoo pra todo mundo na empresa, né? E o nego fica maluco. Fala, vou tatuar uma pizza, vou tatuar um hambúrguer, vou tatuar um muffin. Tinha que ser tatuagem temática à gastronomia. Falar em presente da Rio Quality, pra eu não esquecer, depois eu vou pegar contigo onde é que vocês fizeram a garrafinha. A gente tá querendo fazer uma igual a de vocês, muito boa. Deixa eu aproveitar Uso o gancho. todo dia na academia. É útil, né? Pô, muito boa. Vocês investem em mídia offline também? Essa é uma pergunta que o Rafa sempre faz aqui, eu fico super curioso pra isso. A gente tá com a conexão boa, que eu ia perguntar isso, ele já tá entrando na minha mente. Porra, mas esse cara é fera. A gente tá mais piada, moleque. É isso, o que você acha do canal offline? Se vocês fazem alguma coisa? A gente faz tudo, né? A questão é o seguinte, o budget de marketing da rede é restrito, né? Você recebe lá uma verba de marketing lá somando todas as lojas, isso só tem aquilo para investir. Então a gente vai escolhendo os canais que vão dando o melhor retorno. Cara, a gente faz de tudo. Tudo que vocês imaginarem, a gente já fez ou vai fazer. E aí o que a gente faz é medir o resultado. O que está dando resultado é o que a gente vai manter o foco no investimento. As outras coisas, às vezes, vão e voltam, né? Por exemplo, a gente já fez 2 vezes em rádio. Só que o rádio, hoje em dia, não gera mais o efeito que gerava antes, né? Mas é uma mídia que, o alcance era muito interessante antes, né? E hoje em dia já não tem mais, porque a parte digital dominou aí, né? Hoje em dia talvez seja podcast, né? Então, basicamente é isso. A gente faz tudo que a gente achar que pode dar resultado e mede. Bacana. Né? É isso aí. A gente pergunta isso porque a gente tem experiências aqui, né? A gente é oriundo do meio offline, né? E a gente sabe que hoje a tecnologia, ela revolucionou, né, o marketing, porque você consegue selecionar público, você consegue mensurar coisas que às vezes no offline você tem uma certa dificuldade. Mas citando um exemplo, o evento que a gente fez, JJ Summit, eu já falei isso aqui em outros podcasts, o melhor canal, o que vendeu mais pra gente foi a rádio. Era uma coisa que eu não esperava, fiz sem querer, né, na verdade, eu não queria fazer, mas porque era permuta, fiz. Quando eu fui ver, o que estava mais vendendo era porque o pessoal ouviu na rádio. Enfim, eu acredito que hoje o canal offline, um dos principais motivos que eles têm conseguido assim impactar bastante e dar resultado é o fato de você ser mais exclusivo nesse canal. Hoje está todo mundo nas redes sociais, então tá caríssimo você comprar tráfego hoje, fazer tráfego pelo Facebook, TikTok, enfim. Tá caríssimo porque cada vez mais gente naquele meio. E quanto que no offline não tá tão cheio assim. Então você acaba ganhando destaque nos meios offline, que eu acredito que foi o que aconteceu comigo, com o evento. Enfim. É muita coisa para fazer, né? E acho que ter a gestão competente, como vocês têm, e acompanhar os números, deve dar um direcionamento um pouco mais claro do que o cara pode fazer ou não, né? Do que o gestor tem que fazer ou não. Porque existe também uma guerra no digital hoje. Não é só você colocar dinheiro no digital que você vai ter resultado. Então, eu acho que, como o Marco falou, é uma necessidade de testar, né? Ver o retorno e aí você vai fazendo investimento no canal que você traz mais retorno. Mas a gente estava falando de presente, eu não posso deixar de trazer uma marca que tem para você e tem para o Hugo, mas é mais para a gente criar aqui o simbolismo. A Vessel, que é uma marca que está sempre presente na Lemax, mandou aí para vocês uma lembrança para o Hugo. Pro Marco, tem a bolsinha térmica ali para depois vocês levarem, a gente botar na geladeira. Pegando o gancho de produto, a gente estava falando exatamente sobre o strategic sourcing, né? A compra estratégica que vocês fazem hoje e o movimento de batata. Tem presente do JJ também. Eu vou premiar agora também com um presentinho. Não é um hambúrguer da Vessel, né? Mas é pra escrever as ideias, Os caras cheios de KPI. Super útil. Precisa escrever isso tudo. Super útil. Né? Eu adoro, né? Escrever é muito bom, né? Eu gosto de botar minhas tarefas diárias ali pra não se perder. Agora eu vou fazer uma reclamação aqui, cara. Eu não tenho um boné dele, Rio Quality. Eu gostaria muito. Anota aí, no próximo tem boné pra todo mundo. Mas vocês têm uma visão muito estratégica sobre as marcas que vão estar dentro do Lemax. Queria que vocês passassem um pouquinho sobre isso e a gente falar exatamente sobre detalhes que fazem muita diferença, como, por exemplo, o case da batata, né? A gente faz hoje um movimento de importação de uma batata
para o Lemax, com um comprometimento de estoque para que não haja ruptura, uma batata europeia. Hoje, produto carro-chefe dentro da operação de vocês, onde vocês trabalham a questão de embalagem muito bem no delivery, para que o produto chegue realmente na sua melhor forma para o cliente final. E se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, até para ilustrar com Vessel, que é uma marca que desenvolve um blend exclusivo, traz facilidade na operação, a Farm Frites na questão da batata, mostrar para os outros donos de restaurante que existe uma solução que não só aquela mais artesanal, que muitas vezes tem o apelo da paixão por trás, que a gente pode aplicar numa operação e fazer com que ela tenha qualidade, mantenha a autenticidade, né? E se a gente puder falar um pouquinho sobre isso. O Garugo vai contar a história da batata, que é uma das melhores. Mas isso que o PH falou é muito importante. Assim, você saber aonde você quer chegar, né? Tem uma frase do Marco, assim, para mim. Lá a gente ainda tava, acho que só tinha a loja do centro. Só tinha a loja do centro. Eu amo a cozinha, né? E a cozinha tem uma coisa meio territorialista, sabe como é que é? O chefe, ele é o general ali dentro, né? Ele não pode mexer na faca, não pode tem umas coisas assim, né? Bom saber. Tem a faca dele, né? E ali é um ambiente, assim, para quem gosta, é um ambiente, né, assim, muito bom. Mesmo com gordura, com calor, com aquela confusão, com tudo, assim, é prazeroso, assim, para mim, né, em casa, minha distração é cozinhar, né? Então, e aí chegou um momento que para a gente crescer eu precisava sair dali, precisava ter o time dando continuidade ali, né? E eu toda hora dava aquela escapadinha e tava eu lá de novo, né? Aí ele, Hugo, pra gente crescer, corta o cordão umbilical e deixa o time, né, caminhar. E é isso mesmo, assim. E aí o que isso tem a ver, né, com o produto, né? É você saber onde você quer chegar. A gente sabia onde a gente queria estar, a gente queria crescer. E você tem a parte gourmet, a parte super bacana, artesanal de ir lá, escolher a carne no açougue, moer, fazer o teu blend, pesar, né? Mas isso funciona se você quer ser, de repente, uma loja. Eu quero ficar aqui, vai ser o Hugo ali na cozinha, o Marco lá na frente com o cliente, a gente vai ter essa lojinha e vamos fazer dessa forma. Ok, não tem nenhum problema. Mas quando você quer crescer, você precisa utilizar quem vai fazer aquilo tão bem, ou às vezes até melhor do que você, né? Com padrão, com qualidade, entregando aquilo, né, para as suas lojas, né? E aí a gente, né, foi lá desde o início na Vessel, né? No primeiro contato até com o seu Istvan Vessel e depois agora com o Daniel, a gente sempre está conversando com o Daniel, e nós desenvolvemos junto os blends do Lemax, e a Vessel nos entrega, né, já no blend de vocês. A nossa carne já como a gente, né, trabalhou juntos, com a moagem que a gente decidiu, né, com a mistura, o percentual de gordura lá definido juntos, e assim, é o mesmo produto de qualidade, né, que a gente recebe. Então, você buscar parceiros que vão te, né, atender, né, dessa forma, não só te entregando qualidade, mas também nos momentos de pandemia, onde todo mundo teve dificuldade, o parceiro, dentro das dificuldades, ele também foi lá e segurou, não, vamos juntos aqui, vou apertar aqui, a gente aperta aí. Assim. Então, assim, a gente trabalha muito parceria. Sim. Né? A gente recebe um monte de proposta de produtos, tem aqui, vem com preços, né, muitas vezes até muito mais baixos, mas a gente precisa saber qual é o tamanho desse fornecedor, né? Será que ele vai entregar mesmo? Será que ele vai entregar para todas as lojas? Será que é só um canto da sereia? Será que ele acompanha o teu crescimento, né? Será que ele acompanha? Exatamente. Então, você precisa saber, né, se conhecer, saber aonde você quer chegar, onde você vai chegar, para você tomar as decisões. Nem tudo é só no custo. Sim. Né? Tem qualidade, tem parceria, tem entrega, tem muita coisa envolvida, né? E a história da batata, finalmente, né? Quando a gente
foi fazer, né? Assim, estava montando o nosso cardápio, a gente queria botar lá uma batata que fosse uma batata de destaque, porque a gente estava montando os nossos hambúrgueres com destaque, né? E aí... Que fosse um ponto de diferenciação, né? Um ponto de diferenciação e que o cliente, né, assim, se identificasse. E a gente tinha uma preocupação também muito grande, que era o quê? O cliente, o nosso lá na loja no centro, ele ia lá almoçar. Então, ele não podia sair do Lemax e passar o resto da tarde dele, da noite, com aquele peso do almoço. Então, a gente precisava de um produto de qualidade para ele sair do Lemax satisfeito e ficar com aquela lembrança. Não passando mal, né? Tipo, pensar, né? Exatamente. Não tivesse azia, não tivesse, né? E olha que vocês têm uns hambúrgueres que são cabulosos lá. Pois né? Tem Duro de matar? Duro de matar, é Duro o desafio, né? E aí a gente foi testando dezenas de batatas. Eu não sei nem quantas a gente testou, mas a gente testou muita batata, muita. E aí a gente chegou na famosa batata belga, né? Para quem não sabe, a Bélgica é a meca da batata do mundo, né? A Bélgica tem carrocinha de batata igual a gente tem carrocinha de pipoca. Né? Come-se no cone, né? Exatamente. Então, a gente foi atrás, né, do parceiros, né? E aí a gente achou um parceiro de batata belga espetacular e tal. Fomos trabalhando. E aí é o que eu digo de parceria, né? Assim, tem aí um detalhe que é o quê? Assim, essa batata virou uma marca nossa. Então os clientes, né, já iam lá e pedindo a batata do Lemax, a batata do belga. E aí começou a ter uma ruptura. Começou a faltar essa batata. O que aconteceu? Eu falava com o fornecedor, olha, tá faltando a batata. Ah, não, porque não chegou da Bélgica, tá preso. E isso se prolongando, os clientes reclamando. Né? Eu ficava todos os dias na loja, então conhecia os clientes. Cadê a batata? Você prometeu, não chegou? Eu falei, não, calma, vai chegar. Tá. Só para deixar claro que era substituído por uma outra batata. Não ficava sem batata. Mas só não era o padrão, né? Não era a batata. Mas o cliente reclamava. A gente botava a mesma batata que todo mercado vende e o cliente reclamava. E tem até uma história também disso, do ketchup. Mas aí... E aí eu entrei em contato com a empresa lá na Bélgica. Né? Liguei lá para a empresa e falei, olha, cara, o que está acontecendo? Não estou recebendo a batata. Aí ele falou, olha, o problema, na verdade, é o fornecedor aí no Brasil que não está, né, me pagando, então não estou mandando. Foi lá, consegui um outro distribuidor, vem a batata de novo. Aí, ok, seguindo, daqui a pouco começa outra ruptura. E nisso já vem a Farm Frites, que é uma outra marca, né, de batata belga, hoje nossa grande parceira, já ali namorando com a gente, né? Já jogando uma cantada já jogando uma cantada ali na... Vou te levar no Maracanã, vou te pagar uma cerveja. Tal, aqui eu tenho, né? E aí... Isso não rolou ainda não. Se fizerem o convite, a gente vai, não. E aí, esse outro parceiro também começou a ter ruptura. E aí foi o momento da gente, né, assim, fechar, e foi exatamente ali na pandemia, né? Sim. Que nós fechamos com a Farm Frites, que, né, outro parceiro de batata belga espetacular, né, que desenvolveu com a gente também, não, a gente quer isso aqui, esse tipo de batata, corte, né? esse corte, desse jeito, com casca, tudo, batata de verdade, né? E aí fechamos essa parceria, estamos até hoje. Né? Até já vou dizer que no Halloween vai ter uma surpresa. Vai. Né? Vai ter uma surpresa. Agora o problema estava solucionado, porque a Rio Quality é o fornecedor da Farm Frites para o Lemax. São 42 anos de mercado sem atrasar um boleto de fornecedor. Deixa eu deixar aqui meu disclaimer. E a gente tem hoje uma operação de operador logístico para o Lemax no melhor sentido da palavra, no sentido de a gente tem reserva de estoque de todos os produtos estratégicos para você. Para não faltar. E isso foi fundamental, assim, porque a Rio Quality realmente abraçou, né, a parceria. Porque é isso, não adianta eu ir lá, a gente conseguir o melhor produto do mundo e não ter o produto. É a mesma coisa que não tem. Então, assim, realmente, e aí é o que eu estou falando, você ter parceiros
né, que te atendem na saúde e na doença, né, na alegria e na tristeza, né, como foi a nossa parceria aí na pandemia, é fundamental. E é isso que faz com que a gente consiga passar pelas dificuldades, sobreviver e ir fortalecendo. E aí trocando ideias, e aí você vê, já surgiu essa brincadeira que a gente vai fazer no Halloween, que vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E aí, né, os clientes abraçarem, vai ser uma vez por ano a gente vai fazer essa brincadeira. E temos planos também para a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Com diversos eventos e iniciativas lá, juntando as marcas que se associam aí às culturas dos outros países. Vai ser bem legal. Exatamente. Sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vi uma forma que vocês fazem para premiar cliente muito interessante em um outro podcast. Queria que você falasse um pouco aqui sobre esse ranking. Essa é uma das coisas, né? Mas antes de vocês me falarem sobre essa premiação para cliente que vocês fazem, né, que eu achei muito interessante, e fica uma dica aqui. Também não sei se pode falar, porque é uma estratégia bem interessante, né? E a outra coisa é o seguinte, a gente já está planejando o JJ Summit do próximo ano, né? É um evento que traz não só os maiores nomes do mercado para palestrar lá, mas também os maiores fornecedores, como a Rio Quality, o JJ. Opa! Né? Então, e aí assim, eu tô começando agora a fazer uma pesquisa, né? Eu queria perguntar para vocês, se tivesse 2 caras que vocês quisessem citar do meio food, que vocês usam como inspiração, quais seriam esses 2 caras? Vamos limitar a Brasil, não lá fora, mas qual seria, assim, 2 nomes que vocês falarem assim, pô, esses 2 caras eu admiro, Cara, eu posso falar 3 marcas, né? McDonald's, Outback, Starbucks. Sim, legal. Mas eu não digo como marca, eu digo como assim, como pessoa, assim, como... Enfim... Mente por trás da marca, né? Mente por trás da marca. Então, mas cada um desses tem uma mente lá no Brasil, né? Tem lá o Peter lá do Outback, eu até já vi, né, entrevistas dele, né? O McDonald's eu não sei quem tá à frente hoje. O Starbucks também mudou o CEO, sei lá, uns 2, 3 anos atrás. Mas... A Starbucks comprou a Subway agora, né? Sim. Por que eu digo isso? Acho que a gente acompanha muito o mercado de franquia, então a gente conhece bastante gente, né? Ou no mercado de hamburgueria também a gente conhece bastante gente. Mas, assim, cases de sucesso nacional com um crescimento contínuo, uma estabilidade como esses caras têm, é impressionante. Né? A marca que eles criaram aqui, né? Inclusive, e em outros lugares do mundo, né? E reza a lenda que o Outback não é tão famoso nos Estados Unidos quanto é no Brasil, entendeu? Então, assim, eu vejo essas 3 marcas com principalmente no Brasil, Outback e Starbucks, com uma conquista de cliente sólida, né? Impressionante. Eles conquistaram e continuam conquistando. Acho que isso é uma referência nossa, né? Assim, a gente tem que olhar sempre o melhor. Exato. Né? Então... Tanto que quando a gente for montar o padrão da nossa cozinha, da nossa produção, a gente se inspirou no McDonald's, que é o melhor de padronização de refeição com velocidade. Operação. Né? Operacional. Então, porque a gente conhece muita gente, já assistimos entrevista de muita gente, né? Já assisti entrevista do Peter lá do Outback. Mas assim, se pegar a marca benchmark, de cabeça assim rápido, vem essas 3 para mim. Não sei se pro Hugo vem mais alguma. Assim, você disse de restaurante ou não? Pode meio ser food. Meio food. Eu falaria da Vessel, né? Acho que seu Istvan, Daniel fazem um trabalho, assim, você vê que é muito dedicado, uma empresa enorme, mas ao mesmo tempo familiar e com intimidade com o cliente, né? Exatamente, assim, a gente troca muita ideia, então a Vessel eu acho que é um belo exemplo nosso aqui de Brasil. Talvez provocar uma mesa redonda de indústrias com... Interessante isso, né? Dá pra gente fazer uma brincadeira nesse sentido? Eu diria também o Patrick, da Bread Maker. Também, cara, um cara tá explodindo aí, né? Dedicado, super, assim, atencioso. Falo com ele, Patrick, aconteceu isso, vamos lá, vamos... Ele na mesma hora está disponível, né? Não só para corrigir, mas para desenvolver, né? E um cara novo
que a gente conhece há pouco tempo, mas também que vem se mostrando assim, cara, que acho que vai crescer muito e desenvolver no mercado, é o Bruno, do Bebezão. Sim. Do Brownie. O Bruno é sensacional, né, cara? Assim, também é um parceiro nosso, é cliente, né? O Bruno, eu brinco aqui que mês passado ele vendeu mais que o meu melhor vendedor. O Bruno a gente vai fazer um evento agora em Caxias, né? Além do JJ Summit, a gente está realizando um evento por mês, né, para trazer conhecimento, só que um evento de proporção menor em bairros, né, então em cidades, enfim. E dia 27 agora, né, a Rio Quality vai estar lá comigo. A gente vai fazer um evento em Caxias, né, num hotel, vai ser um evento para em torno de 60 pessoas, né, e ele vai estar lá, ele foi um dos idealizadores do evento e ajudou a fazer, né. O Bruno é um cara sensacional porque ele é um cara do bem, ajuda as pessoas, né, e exato, enfim. Você vê que ele tem uma dedicação ali nele, né? Tem um trabalho, você percebe, é bem bacana. É legal que a gente falou de um monte de coisa técnica e a gente acabou aqui no finalzinho da nossa conversa falando sobre as relações, né? De empresas e indústrias e fornecedores que no final a gente sabe que estão comprometidos com os seus negócios e com o negócio dos seus parceiros, né? Então no final essa questão do relacionamento ela está muito presente, ela realmente faz muita diferença. Durante a fala de vocês, eu não sei se também por ter lido recentemente o livro da Starbucks, mas me pareceu que o case de vocês se assemelha muito nessa questão da Starbucks, no sentido de tentar proporcionar para aquela pessoa uma fuga, no melhor sentido, um intervalo das suas rotinas para emergir em um outro ambiente, ter um momento de relaxamento. A gente até falou aqui no último episódio sobre o livro Dedique-se de Coração, então para quem ainda não leu, é uma leitura complementar a tudo isso aqui que o Lemax está dividindo com a gente. Mas eu fiquei curioso para saber de vocês o que vocês consomem, seja um canal de podcast, seja um livro, para vocês estarem adquirindo conhecimento. Tem que ser a indicação do livro que a gente faz, né? Todo episódio. Exatamente. É um conteúdo aí que vocês podem compartilhar, que vocês são consumidores que ajudam vocês nesse desenvolvimento aí pessoal para tocar o negócio. São vários, né? Ó, podcast, né? A gente, assim, de cabeça. Cara, eu escuto todos de business que tiver, eu escuto. O Primo Cash. Sensacional. Os sócios. O caraca. Extremos. Não, aquele que foi o primeiro lá, o maior, que também fala muita coisa de business, entrevista geral, é o... Flow, entendeu? Também entrevista o pessoal de business forte, né? E, cara, a gente vai catando lá, meu, tudo que fala de business... Sim. Podcast é prático, né, hoje em dia, né? O que mais, Hugo? De podcast mais ou menos isso. Alguma leitura que vocês acham que é imperdível? Cara, eu gosto de ler biografia. Eu li os 2 do Starbucks. Entendeu? Legal. Eu gosto de ler biografia porque, cara, ser empresário é você viver na alegria e na tristeza constantemente, né? Não existe, eu acho, que empresário que é estável. Tá tudo... Não tem. Né? Tu tem toda semana, caraca, que programa gigante, não é possível. Pô, isso aqui não tá dando certo. Então, quando você lê as biografias, que você vai vendo também a montanha-russa, né, de todo mundo, é fantástico. Hoje minha mãe vir para cá, por acaso eu botei lá no YouTube e teve uma entrevista não, uns cortes do Roberto Medina, um resumo do Rock in Rio. E aí eu nem sabia, não fazia nem ideia. Falou que no primeiro Rock in Rio ele quebrou. Sim, parece que é 20 milhões o prejuízo, né? 30 milhões de dólares de prejuízo. Caramba. Legal. Ele falou que quando ele montou o negócio ele ia desistir. Ele falou, não, vou desistir porque é impossível de dar lucro. Falou, se eu vender todos os ingressos com o maior preço possível, eu vou dar prejuízo mesmo assim. E aí falou que já tinha tanta gente já querendo, já estava tão divulgado, e que ele fez pelas pessoas mesmo. E que ele falou, cara, o prejuízo foi absurdo, tive que vender imóvel para pagar e tudo. E olha o que é hoje. Então, se olhar o resultado do primeiro Rock in Rio dele lá financeiro, foi um péssimo resultado, né? Mas com certeza ele enxergou o resultado do evento, né? Sim. E conseguiu ver que tinha potencial e chegou onde está hoje, né? Então eu gosto muito disso, de biografia. O Hugo também. Sim. Eu gosto, mas eu vou indicar um livro que tem nada a ver com... No final vai ter a ver, alguma coisa vai ter a ver.
No fundo tem a ver, porque tem a ver de você acreditar no Brasil. Acho que a gente precisa... Acho que assim, chegou o momento da gente olhar para dentro, né? A gente sempre olhou muito para fora e a gente precisa olhar para dentro. E é um livro... Eu sou espírita, né? Então, do Chico Xavier, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Legal. Assim, cara, esse livro é um livro de história. Aliás, a história desse livro já é interessante porque ele não é uma psicografia do Chico. Quem conhece o espiritismo sabe, né? Do outro plano, sim, né? Sim. E esse livro, ele é um livro que existe no plano espiritual do projeto para o nosso país, para o Brasil. E ele foi trazido, né, através de Humberto de Campos para o Chico Xavier psicografar. Então, assim, se você quer se apaixonar pelo Brasil, se você quer acreditar no Brasil, lê esse livro. Brasil, Coração do Mundo, independente da religião, vai ser útil nesse momento para todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo aí, vésperas de eleições, um pouco desacreditado, né? E ansiosos, né? O que vai acontecer, talvez. Acho que é uma ansiedade. Mas é isso. Acreditemos que, cara, o Brasil tá na crista da onda. Assim, a gente não tem noção disso, mas a gente tá. Deixa eu perguntar, não sei se o Rafa tem alguma última pergunta. É só para finalizar com a questão do cliente. Ok. A estratégia que vocês utilizaram para ranquear os clientes e premiação. O Hugo que gosta de fomentar lá, botar motivação no cliente para ele comprar mais, né? Então, no nosso, né, aplicativo próprio, né, a gente consegue ranquear, né, o cliente que tem o maior consumo. E aí, agora a gente trocou... Dentro de cada mês, né? Dentro de cada mês. Então, a gente agora está reiniciando, né, esse processo, que a gente acabou de trocar o aplicativo, né? E é isso. Então, o cliente, né, de cada loja que consumiu mais, ele ganha um VIP Card, né, para ele utilizar nas lojas. Então, é uma forma de agradecer o cliente que é fiel, que baixou o nosso aplicativo, que, né, tá lá trabalhando, ajudando a gente no nosso trabalho, ajudando a gente a crescer. Então é uma forma de agradecê-lo. Só que ao mesmo tempo, se você divulgar lá pelo dia 20... É um plano de fidelidade, né? O ranking para os clientes que estão no top 5 ou top 10, os clientes compram mais para poder ganhar. Sim, pô. Exatamente. Entendeu? Sensacional. Essa é uma estratégia que as grandes empresas têm utilizado, que é a gamificação, né? A gamificação é uma estratégia bem utilizada e eu achei sensacional. Pô, parabéns pela iniciativa aí. Pra gente fechar bonito, eu queria que vocês falassem sobre os projetos da Lemax. Se ainda existe espaço para novas franquias, se vocês estão buscando ainda expansão dentro do Rio, se já tem visão para ir para outros estados, um pouquinho disso. E como que a galera acha e entra em contato com vocês para esse tipo de iniciativa. Legal. O projeto é bem grande, né? Além da loja do America Shopping, que deve abrir daqui a 1 ou 2 meses, a gente agora também está botando o food truck, vai participar de eventos. Legal. Né? E vocês vão começar a ver o Lemax em vários eventos aí pelo Rio de Janeiro. E o crescimento é constante, né? Hoje a gente está chegando a 12 lojas no Rio. A nossa meta, né, é quando a gente passar de 20 lojas no Rio, tudo franqueado, tá? São 2 lojas próprias e o resto tudo franquia. Porque a gente precisa se dedicar a cuidar do franqueado. A gestão. Né? Então não dá para eu cuidar de 100, 200 funcionários e cuidar de 50 franqueados ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem lá um líder, né, que cuida das lojas próprias, né, dos nossos funcionários, e o resto do time foca em cuidar dos franqueados. Então passou de 20 lojas no Rio de Janeiro, aí o nosso plano é ir para São Paulo, né? E somando Rio e São Paulo aí, hoje a gente tem uma visão de chegar no estado, né, a 200 lojas. Muito bom. Né? E o plano nesse momento é somente Rio e em seguida somente São Paulo. Fora do eixo Rio-São Paulo, nesse primeiro ciclo de crescimento a gente não vai abrir loja.
por uma questão de respeito ao franqueado, né? Então, se eu abro 1, 2, 3 lojas em Brasília e elas dão certo de cara, maravilha. Mas e se uma delas não dá certo? Como que nós, sem estrutura em Brasília, vamos dar um suporte para 2, 3 lojas em Brasília sem a gente estar lá, sem a gente conhecer o mercado, sem Muito a gente bom. conhecer o público, o cliente, o concorrente, né? Então, a gente não daria um suporte de primeira qualidade para um lugar que a gente não esteja com uma estrutura forte, presente. Então, por causa disso, né, a gente não está abrindo nada fora do Rio e depois nada fora de São Paulo, porque a estrutura do Rio a gente já tem, né? A estrutura do Rio dá para chegar tranquilamente a 40, 50 lojas. E em São Paulo, que é um mercado muito maior, dá para a gente colocar o triplo de lojas que a gente consegue colocar no Rio, montando uma estrutura lá, tanto comercial quanto de suporte operacional e marketing. Sim. Que até mesmo o marketing, embora seja digital, cara, a estratégia, a forma do marketing em São Paulo não é igual ao do Rio. O influenciador que você vai se conectar, enfim, Exatamente. uma série de coisas. E o cara que quer abrir uma franquia hoje do Lemax, como é que ele faz? Onde é que ele... Tem alguns caminhos, mas o mais fácil é entrar lá no site do Lemax, lemaxhamburgueria.com.br, na aba de franquias, né? Fazer o cadastro lá e já se torna um candidato aí à franquia, ou pode mandar e-mail direto para franquia@lemaxhamburgueria.com.br. Muito bom. Sensacional. A gente está chegando aí ao fim de mais um episódio. Eu vou destacar uma frase dessa dupla forte do início aqui que eu aprendi muito hoje, tenho certeza que todo mundo que assistiu aprendeu muito, que é ser dono de uma empresa hoje é aprender e evoluir constantemente. Vocês falaram isso no início. Eu vejo o desejo e a vontade de vocês de praticar o que vocês falaram todos os dias. A gente acompanha o corre de vocês. Agradeço aqui pelo tempo de vocês estarem com a gente. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para muita gente que está assistindo a gente. Se você ainda não conhece o Lemax, segue lá nas redes sociais, faça seu pedido, prove, que eu tenho certeza que você vai ter uma experiência tão grande quanto foi essa conversa com o Marco e o Hugo. Muito obrigado, contem com a Rio Quality, contem com o JJ para essas aventuras aí de crescimento que vocês estão planejando. Túlio, muito obrigado. Hugo, foi sensacional como ele falou. Ele aprendeu, eu também aprendi muito aqui com vocês e certamente o que vocês passaram aqui vai impactar muitos donos de restaurante positivamente e com certeza contribuiu muito. Mais uma vez, obrigado demais e foi um sucesso esse podcast. É isso. Obrigado, galera. Até mais. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.